Olá, boa noite. Vamos começar aqui o nosso programa Replay de toda segunda-feira. Vamos falar muito aqui, muitas coisas, né? Vamos destacar aqui a Taça Fares Lopes. Nós vamos falar sobre o futebol feminino. Futebol feminino, que inclusive tem equipes aqui já trabalhando, né? Nossas equipes do futebol feminino estão se movimentando. A gente sempre deu espaço para o futebol feminino. Vamos destacar, inclusive, censura. Você sabia? Teve censura da Federação Cearense de Futebol a membros de imprensa aqui nesse fim de semana, e a gente vai explicar essa história daqui a pouquinho. Tem umas situações que às vezes a gente não entende, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho essa situação. Vamos falar também aqui sobre uma competição que vai ocorrer de vôlei de areia. Para quem gosta de vôlei de areia, aliás, é uma nova tendência que a gente está tendo aqui, vôlei de areia já há algum tempo, né? Vôlei de areia, futevôlei, tem tênis de areia também, estão surgindo várias arenas por aqui no Cariri, e a gente vai destacar daqui a pouco uma arena que está já aqui funcionando em Juazeiro do Norte, e uma competição que vai acontecer no próximo fim de semana. Para você que gosta de vôlei de areia, se liga que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos destacar também sobre a Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Enfim, tem muita coisa para rolar no programa de hoje. Eu quero inicialmente trazer aqui o boa noite dessa dupla. Ele está com uma dupla bacana aqui no programa. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, tá? Dá uma compartilhada, deixa aquele like, aquela curtida, é sempre muito importante que você curta e, lógico, acione o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você vai ser comunicado. Aproveita, tá bom? Segue aqui, segue lá o Instagram e se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Avisa a galera que o Replay já está no ar e eu tenho uma figuraça aqui com a gente, viu? Sabe quem é que está conosco? Nosso querido Neto Santana. Tá aqui, rapaz, Neto e Leandro Santos, eles parecem que vieram combinado aqui, os dois aqui. Todos os dois vieram de preto aqui. Penso numa dupla aqui, Tico e Teco, estão por aqui. Neto Santana, que agora é dirigente do Juazeiro Feminino. Meu querido Neto, boa noite, prazer ter você aqui novamente, Neto. Boa noite, Tony, é sempre um prazer, né, estar aqui no Replay, já que a gente não perde um, né, fica inteirado, sempre assistindo o Replay. E é com muita honra que eu venho para apresentar a nossa camisa do Juazeiro e mostrar um pouco do nosso trabalho. Obrigado, a gente vai conversar muito com o nosso amigo Neto, que é o homem das histórias. O Neto esteve aqui um dia desse e ficou famoso, mais famoso do que já é. Diz que todo mundo ficava ligando para você, Neto, só querendo que você contasse história. Eu quero que você conte umas histórias aqui também, pode ser? Porque você puxa, né? Você conhece a maioria. Você puxa muita história. Aí eu não sei todas não, tem muitas aí que eu não sei não. Sabe, que a gente andou muito juntos. Uma figuraça, nosso querido Neto Santana. Avisa a galera que o Neto está por aqui. Quem também está conosco é o Leandro Santos, que não é mais aquele cronista com os cachos que tinham antes. E os cachos não são mais os mesmos, mas ele está aqui dando o ar da graça, nosso querido Leandro Santos. Boa noite, Leandro. Bom ter você aqui conosco. Boa noite, Tony. Boa noite a todo mundo que nos acompanha nesse momento, programa Replay. De volta aqui aos estúdios, né? Dessa vez como convidado, estive aqui no ano passado, no início do ano passado, apresentando o programa, o visual todo diferente, ao lado de um irreverente também, né? Que era o Henrique Vidal, e hoje está aqui o Neto. Então chegamos para repercutir um pouco do futebol, contar um pouco de resenha também, interagir com o pessoal que nos acompanha através do site e aí curtir mais uma edição do programa Replay. Aproveitar também já de cara parabenizar você pelo seu aniversário e vamos curtir aí mais uma edição do programa Replay. Obrigado, meu querido Leandro Santos. O tempo está chegando, o tempo está ficando pesado. Eu costumo dizer que meu objetivo é chegar aos 80, né? Então eu já estou descendo a ladeira. Quando o cara chega aos 40, chega na metade do caminho, né, Neto? Então agora eu já estou descendo a ladeira. Mas obrigado, nosso querido Leandro Santos. Queria mandar um beijão para o meu filho, o Vitor Leandro, que também está aniversariando hoje. Tenho duas primas, tem a Preta e tem a Margarida, que estão aniversariando hoje também. E tem outro primo, o Pedrozinha, que também aniversaria hoje, dia 3 de outubro. Olha quanta gente está aniversariando hoje. É tudo da família, viu? Abraçar a todos que aniversariam aí nesse dia 3 de outubro. Mandar um super abraço. Olha, o nosso programa está sempre aqui na parceria com o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Aproveite e fique sempre bem informado, miséria.com.br.
teve uma grande cobertura das eleições neste fim de semana, principalmente ontem, numa parceria com a TV Verde Vale, foi muito bacana, tá bom? Tanto aqui no site Miséria, lá no site Miséria, como também na TV Verde Vale, muitas informações sobre o dia das eleições e no fim da tarde, pegando a boa parte da noite, teve um programa especial sobre a apuração, repercutindo principalmente o resultado das eleições no estado do Ceará. Então tem muita coisa, você pode entrar nas plataformas digitais, tanto do site Miséria como da TV Verde Vale, que você vai ver tudo o que aconteceu nas eleições de domingo e a gente também participou, abraçar os amigos lá da TV Verde Vale, tá bom? Olha, vamos começar aqui o nosso programa. Eu queria começar o programa mostrando logo a imagem aqui do material do Ilha Nova de basquete, nosso querido Adriano mandou pra gente, e o Ilha Nova está com material bacana aí do Ilha Nova. Pensei que o Ilha Nova só tinha futsal e campo, mas não, o Ilha Nova também trabalha aí com basquete. Nosso querido Adriano mandou aí essa mensagem pra gente aí e disse, olha aqui o material novo, estão mostrando aqui o material novo lá do Ilha Nova, tá certo? Um abraço aí para a galera que está sempre acompanhando aqui o nosso programa Replay e os amantes aí do basquetebol. Eu sinto a ausência do basquete mais presente na nossa região. Tem uma garotada que gosta de jogar basquete. E aí, se você tem esse trabalho também de basquete, manda pra gente, que a gente vai trazer aqui com certeza e dar o destaque devido, tá bom? Bom, deixa eu começar aqui o programa logo dizendo que hoje é segunda-feira. Segunda-feira também é dia de pizza. E aí, nada melhor do que você unir, né, essa combinação super bacana que é o Replay com a pizza lá da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Olha que imagem bacana. Já para você começar o programa, você pode pedir, tá certo? É uma pizza assim como essa, saborosa, aquela que você fica com água na boca, lá da Pizzaria Hamburgueria Uval. Fica ali no cruzamento da Carlos Cruz com a Todos os Santos. Esse ambiente super aconchegante, espaçoso, confortável para você ir com a família, com os amigos. Aproveita! Pizzaria Hamburgueria Uval. Conheça o cardápio variado da Pizzaria e Hamburgueria Uval, tá ok? O telefone está aí na tela, telefone que também é o WhatsApp, DDD 88 98842 9514. 98842 9514. Repito, fica na Carlos Cruz, cruzamento com Todos os Santos, ali pertinho da linha férrea, ali do VLT. Se você não quiser ir lá, você está acompanhando de casa aqui o Replay, você pode pedir através desse telefone. Hoje está funcionando numa boa, vai até um pouco mais de meia-noite. Amanhã, terça-feira, é folga, mas na quarta a galera volta, sabe com o quê? A galera já volta com promoção. Olha a promoção aí. Pizza GGG, Extra GG, você ganha um refrigerante no 0800. Pizza GG, Extra GG, refrigerante grátis. Toda quarta-feira da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Um abraço para o nosso querido Val, para o Alexandre, a turma toda lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Segue lá no Instagram, tá bom? @Oval. E aí você pode seguir lá no Instagram, a Pizzaria Hamburgueria Uval, sempre com muitas novidades, tá certo? Bom, vamos começar aqui o programa com o nosso querido Neto Santana. Hoje você, qual a função lá no Juazeiro Empreendimentos? Você é o que manda lá, manda soltar, manda prender, Neto Santana? Quem manda é o Kleber, né? O presidente. É o Kleber Lavô? Ele é o presidente e a gente mandou um projeto para ele, do futebol feminino, já que a gente já tem esse histórico de trabalhar com futebol feminino desde 2018, né? A gente estava ainda na gestão pública, formamos a seleção e fomos para a disputa onde a gente ficou em terceiro lugar. Então, em 2018 você trabalhava na Secretaria de Esporte. Secretaria de Esporte. E a gente vendo o edital, vendo o interesse da federação em colocar pela primeira vez, né, os times do Cariri no campeonato a nível cearense, a gente já contactou o Kleber, pediu a ele, né, a confiança dele nos dar a equipe feminina, né, que é um projeto do Orlando, do dono do Prazeres da Carne, do Dr. Mário Vidal, meu e do Anderson Luiz, né, repórter. A gente iniciou esse trabalho, pediu a confiança ao Kleber, ele nos deu e a gente está fazendo esse trabalho, captando essas meninas, né, de fora, aí de Jati, de Pena Forte, de Vaze Alegre, através do Roberto, que tem um ótimo trabalho de feminino já, né, no Nápoles. Então a gente trouxe o Roberto para captar essas meninas e está fazendo esse trabalho. É um trabalho com muito carinho, né, para elas. E estamos aí, nessa disputa.
vendo o que vai dar. A gente pretende chegar, né? A gente fez para chegar. Mas aí tem um entorno, tem várias equipes trabalhando, como a equipe do Ronaldo Angelim, a equipe da Bebel, né, que está no Icasa hoje, representando o Icasa e do Campo Grande. Então a gente está nessa luta, junto com esse pessoal, não sendo adversário, mas sim todo mundo junto em prol do futebol feminino. Deixa eu aproveitar aqui, bem rapidinho aqui, pegar a camisa que caiu aqui do nosso querido Netão, para a gente mostrar a camisa, porque a camisa está sendo vendida, já tem as redes sociais do Juazeiro, a gente colocou lá no Instagram, quem acompanha o nosso Instagram, Replay com Tony Souza, está lá no Instagram um vídeo. Aquele vídeo foi feito por Guto Vital? Aquele vídeo foi todo planejado com o Guto, né? Com o Guto Vital. A gente tinha que correr atrás do melhor. Qualidade, né? A gente viu, quando você bate o olho, já vê qualidade. Tem que correr atrás do melhor. 1000 anos aí. Olha aqui, a camisa do Juazeiro Empreendimentos, né? O Juazeiro Esporte Clube, que é o feminino. Aqui nos parceiros, eu gosto de citar os parceiros, até para valorizar quem incentiva aqui o nosso futebol. Tem o Pão Nosso aqui nos ombros. Isso. Tem o Bilinha, que é o vereador Bilinha, né, que sempre trabalha com a incentivo do esporte. O Manto Mania é o quê? Manto Mania é uma loja que, né, já que trabalha com material esportivo. Que vai vender só camisas de manto de equipes, né? De equipes, né? Ótimo. Aí tem o Moreira Esporte, é nosso querido Claudevan, goleiro Claudevan. Claudevan, ele junto com o Manto Mania, que nos cedeu o uniforme, né? Gente boa demais, nosso querido Claudevan. Perboni Brasil, tá aqui o Perboni Brasil como o Master, fruto de uma geração saudável, nosso querido Val. Deixa eu botar aqui de novo aqui para dar destaque aqui perto. Vamos aqui, ó. Perboni Brasil aqui, tá bom? Atrás nós temos Torbetes. Olha aqui o machado do Torbetes aqui, rapaz. Pronto, Torbetes, tá bom? Essa aqui é a camisa número 1. Tem os ombros. Tem uns ombros também, rapaz. As mangas, desculpa. As mangas. É o Prazeres da Carne. Prazeres da Carne, tá bom? Esse entrou nesses últimos 2 anos para apoiar com força o futebol. Nas duas mangas tem aqui o Prazeres da Carne. Esse é o material 1 ou 2? Esse é o material 1, né? O material oficial. Aqui o 1, vamos ver aqui, mostra aqui o 2 aqui. Que a gente, Tony, resgatou a camisa do Juazeiro, que foi vice-campeão cearense, então é o mesmo dele. Foi exatamente, o que ali foi 98. Olha aqui, os mesmos patrocinadores, né? E a camisa com uma coloração diferente, um amarelo muito bonito, tá bom? Do Juazeiro Empreendimentos. Quem quiser adquirir uma camisa dessa, Neto Santana, como é que tem que fazer? Rapaz, o Claudevan tá organizado, tem selinho e tudo aqui do Moreira Esportes, esse Claudevan é show de bola. Tá aqui, bacana demais ver esse material bonito, né, do Juazeiro Empreendimentos. E de muita qualidade. Muita qualidade. E aí, meu querido Neto, quem quer adquirir a camisa, como é que deve proceder? Essa camisa a gente, por pedido, né, Tony? A gente recebe, né, os pedidos pelo Instagram e no telefone. O telefone 88-998-686729, que também é WhatsApp. E no Instagram, Juazeiro Feminino F, né? Pronto, tá aí na tela aí, ó, pessoal. Isso. Tá aí na tela, quem quiser adquirir uma dessas duas camisas aí, tá bom? Do Juazeiro Feminino, pode entrar aí nesse telefone, tem um telefone e tem um Instagram, e aí você pode seguir também o Juazeiro Feminino e já poder também encomendar já a sua camisa. Quando é que as camisas vão estar disponíveis para venda? A gente está separando essa semana, todos os pedidos para a semana que vem já está aí para fazer as entregas, né? Também queria registrar, que eu falei no Kleber, mas a gente sabe que tem o Pilha, né? Pilha e Kleber são quem ainda mantém esse Juazeiro vivo. O Pilha disse que é o babão de Kleber. Pilha é uma figura e queria registrar a ajuda que Pilha está dando, que é muito significativa. É um cara que está ali sempre, nos apoiando. Tudo que a gente pede do Pilha, ele está lá de prontidão. Então, ele tem um projeto super bacana, que é o Juazeiro Bom de Bola. Juazeiro né? Bom de Bola. Já trabalha com a garotada aqui em Juazeiro do Norte. Se eu não me engano, em Fortaleza também tem esse projeto lá. E agora também dá esse suporte para o futebol feminino. Você montou o time do zero ou teve alguma parceria, por exemplo? Nós temos o Nápoles aí do Roberto, tem algumas equipes, por exemplo, em casa, foi a parceria com o Joaçal. O Guarani fez uma parceria com o R4. No caso do Juazeiro, foi do zero ou teve parceria com alguma outra equipe aqui? O Juazeiro foi do zero. Porém, trouxemos o Roberto, né? Que eu confio muito. Que é o do Nápoles. Isso, eu acho que ele é o que tem há mais tempo
Acho que foi quem iniciou o futebol feminino aqui no Cariri, que eu tenha conhecimento, foi o Roberto. O Roberto foi quem começou. Então, a nossa confiança, é um amigo particular, teve conosco na Secretaria de Esportes, montou junto comigo, e a pedido do Luciano, na época, que era o secretário de Esporte, o futebol feminino. Trouxe ele, por quê? Porque na região, as melhores, todo mundo sabe que já está na Joaçal, já está com o time de Ronaldo, então a gente trouxe ele porque ele conhece todo o interior do Ceará, né, essas meninas que jogam, para captar essas meninas e a gente fazer o trabalho. E aí o time já está todo montado, vocês estão treinando aonde, Neto? Então, Tony, como as meninas não moram aqui, tem esse problema de logística. A gente se apresentou... Nem todas moram aqui na região. É Jati, é Pena Forte, é Várzea Alegre, é Jardim. Então a gente se apresentou na quinta-feira e jogamos no sábado. Isso é uma dificuldade, né, que eu passei até para elas, junto com o Dr. Mário, com Orlando, com o Pilha, esse pessoal que está na diretoria. A gente quer um time valente, a gente sabe da dificuldade. Então a gente vai ter que suar fora para dar todas as condições para suprir essa necessidade delas dentro de campo. Quem está como técnico do time? Também o Roberto. O Roberto que está comandando o time. Porque ele conhece todas, né? Inclusive o Nápoles ficou em terceiro lugar na Copa Replay de Futebol Feminino, que a gente realizou ano passado. Este ano, período eleitoral e tudo, a gente deu uma segurada. A gente pretende sim realizar a segunda edição da Copa Replay, né? E o Nápoles ficou em terceiro lugar na ocasião, treinado aí pelo Roberto, e sempre com muita dificuldade o Roberto, mas é um cara que leva o serviço a sério, trabalha a sério. A gente aproveita para mandar um abraço ao nosso querido Roberto, tá certo? E esse trabalho é muito bonito, que a gente estava acompanhando já desde a Copa Replay, a gente transmitiu todos os jogos, a única competição que aconteceu no estado do Ceará com todos os jogos transmitidos foi a Copa Replay de futebol feminino. E aí a gente pôde ter equipes importantes aqui da região do Cariri. Está aqui no canal no YouTube, se depois você quiser procurar, tem os jogos inteiros e também tem os melhores momentos com os gols, enfim, pode procurar aqui. Nós tivemos, lembra de todos os times, Leandro? Nós tivemos o Taquari, tivemos o Joaçal, estava como Feminino Cariri, que era o centro de informação que a Bebel estava lançando. Nápoles, R4, tivemos R4, deixa eu ver se eu me lembro mais, que já são 4, tem mais 2 equipes, que está me falhando a memória agora. Nápoles, R4, Feminino Cariri, Taquari, fugiu aqui, daqui a pouco eu lembro. Eram 6 equipes que participaram tinha um time que acabou mudando de nome às vésperas, e a gente tinha competições muito, muito bacanas, jogos muito disputados, qualidade demais, as meninas com muita qualidade, tanto jogadoras jovens como jogadora veterana, né? Tinha a Sheila, por exemplo, com 43, era 44 anos, mas com vigor a bola chegava, qualidade muito grande. É muito jogadora jovem ou tem uma mescla o time do Juazeiro? Tem uma mescla, a maioria são jovens, mas a gente tem a Karine, né, que é muito já conhecida aqui, tem seus 37 anos, tem a Beta, que foi a capitã da seleção com 40, né? Então a gente mescla um pouco essa juventude também com a experiência. Tá difícil trabalhar com futebol feminino, Neto? Tony, futebol é para quem gosta, né? Independente de ser feminino. Independente. As dificuldades são as mesmas. A gente procura mostrar uma organização, né? Futebol, às vezes eu começo a comparar algumas com regiões, né, de futebol, Sul, Nordeste, a gente vê, Tony, o Cariri assim, no meu modo de ver, tinha que ter um trabalho de pessoas que gostam mais do futebol e não só pensando em dinheiro, sabe, Tony? Às vezes você gasta demais e não tem aquele resultado. Eu acho que se trabalhar com carinho, se tiver aquela dedicação do dia a dia, se fazer com amor, e principal, para mim, é a organização. Se tiver organização, vai longe. E o amor. Essas camisas, Tony, elas jogaram. Mas, não tenho vergonha de dizer isso, mas quem lavou essas camisas fui eu. Não tem esse negócio. O rapaz prendado. Não, tem que gostar. Tem que gostar. No Guarani, em 2017, quando ganhou tudo, às vezes tinha aquelas greves, aquelas coisas, também lavei material do Guarani. Então, não é desonra. Tem que gostar. Tem que saber, né? Então, é feito com carinho para elas, recebi várias mensagens delas, né?
agradecendo pela organização, pelo que ela viu, todo o esforço da gente. Então tem que ser assim o futebol. Queria também registrar a importância de Adinei, né, Adinei Dantas, que também está conosco, fez aí uma força-tarefa junto com o pessoal de Fortaleza e colocou todas as meninas no BID. Inclusive eu tive a informação, Neto, me confirme se é verdade, que agora a CBF está exigindo o registro de nascimento. Registro de nascimento. Rapaz, é complicado, porque aqui tem registro de nascimento. Tem que pedir a segunda via no cartório, tá difícil. A gente teve que correr, teve que viajar para as cidades e também registrar também uma pessoa que está nos dando muita força, que é o Fábio Modolo, que também ele conseguiu aí um atleta para a gente, está vendo se consegue mais alguns reforços. Ex-presidente do Guarani, campeão inclusive também da Fares Lopes. Então esse pessoal, o pessoal que gosta do futebol, o pessoal que sente prazer de trabalhar, independente de dinheiro, a gente depende do dinheiro, mas se não tiver ali o amor e a paixão pelo futebol, então não chega não. Inclusive a gente teve, quanto foi o jogo mesmo, Neto? A gente venceu por 3-2. 3-2, o jogo no sábado, né? Isso, numa equipe muito boa. Ganhou do Icasa, né? Ganhou do Icasa, 3-2. A informação que eu tive é que o Icasa tinha 5 jogadores a menos. Diz que o Campo Grande tem dificuldade de também inscrever por conta dessa questão dos registros, porque a CBF exigiu o registro e as meninas começaram a ter dificuldade de ter o registro. Hoje, realmente, você faz identidade, né? Ter carteira nacional de habilitação, enfim, carteira profissional de trabalho. Às vezes o pessoal relaxa, tem gente que até nem liga muito para registro de nascimento. Você tem seu registro de nascimento, Leandro? Tem? Isso aqui é um menino prendado, viu? Esse menino. Organizado. É organizado. Tu tens seu registro de nascimento? Eu tenho. Tem? Tudo bem guardadinho, tudo é organizado. Não sei nem onde é que está meu registro de nascimento. Minha camisa está sendo doida para vender, que o cara já saiu da minha mão para pagar o torcedor. Já está querendo ser vendida rápido, viu? Tá mesmo. Eu não tenho, meu registro de nascimento ele era todo daquele, eu tinha que botar corrigir, Tony, corrigir, porque quando a gente casa, a gente tem que entregar, né? Então acho que eu tenho só de casamento mesmo. Então corrige o negócio. Nascimento a gente deixa no cartório, a partir do momento que a gente casa. Eu não tenho, o meu estava todo, parecia uma teia de aranha, se desmanchando tanto tempo. Tanto dobra, desdobra, dobra, desdobra. Enfim, eu sei que teve essa situação e as minhas tiveram dificuldade aí. E a informação que a gente teve é que o jogo do Guarani e Campo Grande. Guarani e Campo Grande. Diz que nem terminou o jogo porque teve um problema com a menina do Campo Grande, se machucou. Número mínimo de atletas em campo, uma se machucou, acabou que acho que não completou nem o primeiro tempo de partida. Quer dizer que não terminou o primeiro tempo? Acho que não terminou nem o primeiro tempo. E estava quanto o jogo? 3-0. Eu fiquei sabendo hoje que o jogo foi 3-0, não tive nem informação. Inclusive, deixa eu trazer aqui essa informação, a gente estava falando aqui sobre o negócio de essa questão de barração, né, de censura. A censura foi o seguinte, vou explicar aqui. Quem acompanha o nosso programa, talvez vá lembrar que eu citei aqui que tinha sido criado um mal-estar porque a gente tinha feito a transmissão. A ideia era fazer a transmissão apenas com áudio e aí com a minha imagem, a imagem do Celso Lima, da Série C do Campeonato Cearense, que foi o jogo do Campo Grande contra o Sport de Moeiro, porque muita gente estava pedindo e não ia ter transmissão dos jogos do Campeonato Cearense. Aliás, é bom lembrar, estamos na terceira rodada do Campeonato Cearense da Série C, nenhum jogo transmitido. Nenhum jogo transmitido. Ou eu estou errado? Teve algum jogo transmitido, Leandro? Que eu tenha conhecido. Nenhum jogo transmitido. Por ninguém. Nós fomos, teve o jogo do Campo Grande, que foi aqui, contra o Sport de Moeiro, no Inaldão, a gente foi fazer. Durante o jogo, eu estava transmitindo com o celular, botei lá um tripézinho, botei o celular e fiquei transmitindo. Então, eu com o Celso Lima aqui, e de vez em quando eu botava a imagem do campo. Mesmo com o celular, a imagem longe. Eu expliquei essa história aqui, talvez quem escutou o programa, acho que na semana passada, acho que foi semana passada ou foi semana retrasada que eu falei sobre isso, né? Semana passada, né? Eu falei sobre isso aqui, botei a imagem. Tanto é que a imagem fica muito longe, não pega o campo todo, nenhum dos gols chegou a aparecer durante a transmissão. O áudio não, é o jogo todo. Mas a imagem eu botava para lá e depois botava para cá. Aí ficava um tempão aqui mostrando Celso Lima e eu, e depois botava ali, mostrava um pouquinho o campo. O pessoal pedia para transmitir, mostrando o lance, a gente não podia, porque a gente sabia que não tinha esse direito, enfim. A gente, inclusive, explicava isso durante a transmissão. Durante o jogo, veio o delegado da partida, que não me falha a memória agora, um senhor até muito educado, muito gentil. Nesse momento estava até a imagem para a gente, para o Celso e para mim. E aí ele dizendo, pessoal da federação, um rapaz lá que é do setor de transmissão da federação,
estava achando ruim, reclamando. Eu até mandei um abraço para o rapaz, disse que não estava transmitindo, enfim. Sei que depois disso gerou um mal-estar, o rapaz disse que tinha direito, imagem, que não sei o quê. Eu, particularmente, não sabia que não podia mostrar nem a imagem ali. Pedi desculpa ao rapaz, eu tenho inclusive as imagens, a conversa no WhatsApp. Pedi desculpa ao rapaz, eu não vou dizer o nome porque eu não sei o nome. O nome do rapaz é um apelidozinho, um apelido. O cara só conhece ele por apelido. Não sei o nome do rapaz, não vou dizer o nome, por um apelido aí, enfim. E aí eu pedi desculpa e tal. Cheguei aqui no programa, pedi desculpa, se houve uma falha, que a gente não ia fazer mais isso, gerou um certo mal-estar, reconheci que posso ter errado, já que disse que não pode mostrar o campo de jeito nenhum. Eu já vi transmissão de jogos de quem não tinha direito de imagem, que botava a câmera só para um lado do campo, ou botava só para a torcida, e nunca teve problema. Mas, como teve sair, eu reconheci, disse que não tinha compromisso com eu, pedi desculpa, tal. Isso foi na Série C do Campeonato Cearense, no primeiro jogo do Campo Grande. Provocou estranheza quando a gente tentou o cadastramento para o jogo do fim de semana do Campeonato Cearense Feminino, e aí, de repente, o Guto foi quem me chamou a atenção, que o e-mail de confirmação do cadastramento chegou negado, alegando transmissão indevida. E aí eu pensei, rapaz, será que isso aqui é uma punição porque a gente fez aquela transmissão do Campo Grande? Aí o de Guto também veio. Algo que eu achei interessante é porque eu fiz a transmissão com o meu celular. Foi barrado o Guto, não teve o credenciamento do Guto, não teve credenciamento do Leandro, que nem lá no estádio estava. Ou estou errado, Leandro? Estava em casa comemorando o aniversário da minha esposa, né, Aline Silva, nossa parceira. E aí fiquei surpreso, porque a intenção era acompanhar a abertura do futebol feminino, um momento histórico para a nossa região, né? Pela primeira vez disputando o campeonato de forma profissional. E aí quando você me ligou falando que foi recusado, eu fui imediatamente também verificar o meu, estava lá recusado por transmissão indevida com imagens, sendo que nem no estádio eu estava em casa. Eu achei particularmente, aí me perdoe, é a minha opinião, eu achei um ato de extrema intransigência, um ato absurdo e de censura. Eu achei um ato de censura. Porque se quem fez a filmagem fui eu, com o celular, e mesmo eu tendo reconhecido que posso ter errado, pedir desculpas, aí assim, pareceu coisa de birra, para dizer assim, quem manda sou eu, tá entendendo? Quem manda sou eu, então eu vou chegar aqui, vou barrar e pronto. O Leandro tinha a ver o que com isso? Guto Vital tinha a ver o que com isso? Guto não filmou, não transmitiu nada. O Leandro nem no estádio estava. E aí começou a barrar todo mundo. Eu achei um ato de intransigência, uma censura, uma coisa que eu repudio e não entendo. Até porque quem conhece aqui o nosso trabalho, conhece aqui no canal, sabe muito bem que o que nós mais fazemos é divulgar o nosso futebol, seja ele feminino, seja ele masculino, mostrar também as competições da federação. Inclusive nós divulgamos o que a própria federação não divulga. A pessoa, por exemplo, que estava preocupado para mostrar autoridade, porque a preocupação é mostrar autoridade. Porque se eu chego, mando a mensagem pedindo desculpas pelo mal-estar. Chego aqui no ar e vou, alego, peço desculpas, tal. Eu acho que só um pedido de desculpas é você reconhecer, eu acho que assim, você está querendo resolver, não ter problema, não ter polêmica nem nada. Mas quando você toma um ato intransigente desse, é querer fazer birra e mostrar que tem autoridade, que para mim tanto faz. Quem deveria estar preocupado em divulgar as coisas da federação é a própria federação. Eu acho, é a minha opinião, que o presidente Mauro Carmelo não está sabendo disso. Sabe por quê? Porque foi o próprio presidente Mauro Carmelo, está aqui um rapaz que não me deixa mentir, Neto Santana, que me convidou para uma reunião com videoconferência, qual o Neto inclusive participou em determinado momento, para me chamar para a gente conversar com a possibilidade de a gente fazer a transmissão dos jogos do Campeonato Cearense de Futebol Feminino. Eu estou mentindo, Neto? Não, tô. Houve ou não houve essa reunião? Não, houve sim. Pois é, e aí eu me provoco estranheza, porque depois dessa reunião nós conversamos, o presidente inclusive disse que acompanha aqui o nosso programa, quando não acompanha ao vivo, acompanha gravado depois. Uma pessoa falou comigo, que é desse departamento aí responsável pela transmissão, já me dizendo que o responsável pela transmissão do feminino era Eleven, era o aplicativo Eleven. Que eu vi sendo transmitido aqui, que eu vi anunciar, na verdade, que eu não assisti, foi a FCF TV. Já não tinha nada com a Eleven. Tá entendendo? Não tinha nada com a Eleven. Não tem nem a divulgação direito no Instagram da federação. Os jogos foram no sábado à tarde. Não tinha nada no Instagram no sábado à tarde da federação. Eu acho que divulgaram alguma coisa ontem.
Eu acho. E assim mesmo, sem dar nem resultado. Hoje foi que vieram me perguntar alguém. Então, teve os jogos do Campeonato Feminino. Você não divulgou nada. Mas não divulguei não, porque a gente foi barrado. A gente não pode falar sobre futebol feminino. Agora botaram para Leandro e para o de Leandro e o de Guto, lá no e-mail, que não foi aceito o credenciamento por transmissão indevida. Qual foi a transmissão indevida que o Guto fez? Qual foi a transmissão indevida que o Leandro fez? E eu fiz uma transmissão e confessei aqui, que posso ter errado da metodologia, mas foi uma vez só. Foi Série C do Campeonato Cearense. E aí, um pedido de desculpas, como a gente fez, não foi aceito. Aí vem com birra, parece coisa de menino do buchão amarelo. Sabe? Aquela coisa para mostrar que tem autoridade, para mostrar que manda. Aí assim, eu vou depois ver a possibilidade de conversar com o presidente Mauro Carmelli. Eu acho que o Mauro Carmelli não está sabendo disso. Porque a gente conversa com o Mauro Carmelli uma coisa, aí vem alguém e faz outra, aí não sei. Eu sinceramente não entendi nada. Não entendi nada. Para mim é um ato de censura, de intransigência, de alguém que não quer nenhum diálogo, porque poderia muito bem ter aceitado nossas desculpas, e eu disse que a gente não ia fazer mais da forma lá, a gente ia poder fazer a narração só mostrando aqui a gente, ou então a gente nem fazia a transmissão, só gravava para mostrar aqui. Sabe por quê? Porque o nosso interesse não é outra coisa, a gente aqui não está ganhando dinheiro para nada não. Nosso interesse é divulgar o nosso futebol. O futebol feminino, o futebol masculino, o futebol do interior, porque infelizmente algumas pessoas que estão na federação, que poderiam tentar promover o produto da federação, que nós promovemos mais do que a própria federação, nós divulgamos mais Série C, feminino, Série B, do que a própria federação. Vá no Instagram da federação e procure o que é que tem lá. Procure o que é que tem lá. Me mostre uma imagem de jogos da Série C do Campeonato Cearense. Sabe quais são as imagens que existem? Campo Grande 3, Sport Limoeiro 2. Porque nós estivemos lá gravando. Nós fizemos lá gravando. Então a gente faz isso aqui de graça. A federação não paga um centavo pra gente. Um centavo pra gente. E o presidente nos convidou para uma reunião para fazer uma parceria. E aí depois que a gente conversou com o presidente, veio essa situação desse rapaz que veio conversar comigo dizer que era com a Eleven. Eu disse, pô, vamos saber se a Eleven precisa da equipe de vocês. E depois desse negócio do Campo Grande, veio essa atitude que para mim é de intransigência, é de birra para mostrar que tem autoridade. Pois, meu querido, pode ficar com o seu campeonato. Eu vou continuar falando aqui do Juazeiro Empreendimentos. Vou continuar falando do Guarani, falando do Icasa, falar do Joaçal, falar do R4, falar do nosso produto, porque se tem alguém que valoriza o futebol do interior, está aqui, ó. Canal Replay, com Guto Vital, com Kleber Ferreira, com Leandro Santos, com Celso Lima, nós divulgamos, porque quando o resultado acontece, no mesmo momento você chega aqui no nosso Instagram, tá lá o resultado, se a gente tiver foto, a gente bota foto, se a gente puder, Leandro muitas vezes desce, vai lá fazer uma entrevista depois do jogo, a gente bota o vídeo depois do jogo, nós divulgamos porque a gente quer o bem do nosso futebol. O bem do futebol feminino, do futebol masculino, não é só Ceará e Fortaleza não, que está por cima da carne seca não. É a Série B, é a Série C, tá entendendo? Agora, eu acho que o presidente Mauro Carmelli não está sabendo desse tipo de coisa, que é um homem ocupado, está viajando, às vezes está com compromisso na CBF, às vezes está fora do país acompanhando a delegação da Federação da Seleção Brasileira. Eu tenho certeza que o presidente Mauro Carmelli não está sabendo desse tipo de coisa que está acontecendo lá. Essas birras, porque para mim isso é birra. Para mim, e aí minha opinião, aí vou ficar chateado de novo, aí eu não posso fazer nada. Porque se eu não puder dar minha opinião no meu canal, eu estou lascado também, né? Mas para mim é birra, porque Guto Vital não transmitiu nada, Leandro Santos nem no estádio estava e foi simplesmente barrado. Se isso aí não for censura, eu não sei o que é. Eu não sei como é que se chama. Eu não vou dizer o nome do rapaz porque eu não sei o nome do rapaz. Tem um apelido. Um apelido assim até meio coisado. E tem a situação, Tony, que a gente não pode fazer a transmissão com imagem, mas além de estar com esse trabalho aqui no Replay, a gente também faz parte de equipes de rádio. E aí, para tentar registrar o momento, que é histórico, a estreia do futebol feminino no Campeonato Cearense, poder colher áudios das meninas, saber como foi a participação, isso também não foi possível porque é recusada a nossa entrada dentro do estádio. E aí entrei em contato, busquei a justificativa que é plausível para a situação, porque quando caiu a ficha que a minha recusa foi por conta de uma transmissão com imagens, sendo que eu não estava dentro do estádio, procurei o pessoal
da assessoria, e a mensagem repassada foi essa, que a equipe do Replay não poderia participar daquele momento e eu faria parte da equipe, né? Por conta disso eu também fui penalizado. Você assistiu o jogo todinho que a gente fez Campo Grande e Todinho. Tinha alguma coisa demais ali? Mostra-se o campo, mas você não consegue nem identificar os jogadores. Foi feito de celular, por esse celular E não aqui, se muda a posição da câmera. Ela não tá mostrou um gol. Um gol do Campo Grande não foi mostrado, né? Foi feito por esse celular aqui. Botei o celularzinho lá no tripézinho aqui, ó. Aí botava aqui, ficava Celso Lima e eu de vez em quando botava pro campo. Não apareceu um gol dos 5, um gol. Em nenhum momento eu fiz isso aqui. Às vezes que a gente movimentou é quando estava na hora da hidratação, a gente botou aqui de repente para ali para a equipe que estava ali reunida, ou num lance que teve alguém caído lá, a gente botou ali, mas nem dava para ver porque eu não fazia zoom nem nada. É um celular, simples celular. Mas mesmo assim, a gente pediu desculpas, a gente pegou, tentou aqui, ó, me desculpa. Sabe, porque eu acho que quem quer fazer parceria, quem quer o entendimento, a negociação, quando você faz um pedido de desculpas, você diz, rapaz, vamos fazer o seguinte, não faça mais, deixa pra lá, tá entendendo? Foi só uma vez, isso nunca aconteceu. Porque se tem alguém parceiro aqui, sou eu. Se eu for contar a história lá de trás, que aconteceu, do tanto de coisa que a gente fez, de parceria que a gente ajudou, eu tenho uma lista grande aqui. Se quiser, nem sempre a recíproca foi verdadeira. Nem sempre a recíproca foi verdadeira. Agora, parceiro nós sempre fomos. Parceiro eu sempre fomos. E eu tenho certeza que o presidente da Federação Cearense de Futebol não sabe disso. Mas eu tenho certeza que ele não sabe de nada do pingo do i da parceria que a gente já teve. Mas enquanto isso, tem neguinho lá dentro para fazer birra, para mostrar autoridade, pois meu parceiro, se a gente não puder fazer campeonato, não tem problema não. Pode ficar tranquilo, a gente vai continuar com o canal, a gente vai cuidar do moral, porque o Juazeiro Presidente está aqui, ó. Valorizando o futebol feminino, mostrando trabalho, mostrando aqui as camisas, fazendo aqui valer o nosso futebol, mas tem problema. A gente não fala nada do Campeonato Cearense Feminino. Não tem problema, a gente não fala, não cita. Agora, a gente não vai deixar de valorizar o futebol do interior, tá certo? Aqueles que não têm espaço da grande mídia, que é exatamente o que a gente chega e coloca aqui, tá certo? E esperava muito, deixa aqui, esse pessoal que está preocupado em mostrar autoridade, deveria estar preocupado em mostrar os jogos do Campo Grande, do Sport Limoeiro, do Pacatuba, do Pacajus, do Juazeiro Empreendimentos, tá certo? Das equipes que não têm espaço. Deveria estar preocupado em organizar a situação. Não estou pedindo para botar meu canal, não. Organize, faça a coisa acontecer, em vez de estar querendo mostrar autoridade, porque nós fazemos aqui. Porque até agora, eu lhe pergunto, você ouviu algum meio de comunicação, algum programa de esporte falar alguma coisa do futebol feminino desse fim de semana? Campeonato Cearense. A gente não viu o resultado. Ninguém fala nada nas ruas de Juazeiro. Nem as meninas mesmo, quando eu vejo alguma jogadora que botou uma foto, que colocou uma coisa, mas até o sábado, se teve alguma coisa postada no Instagram da federação, foi ontem, no domingo. E os jogos aconteceram no sábado. No sábado não tinha nada. E quando eu vi, se eu não me engano, não tinha nem o resultado dos jogos. Tinha uma postagem lá com uma foto de segundo, colocando alguma coisa, acho que era até do Juazeiro Impedimento, seu jogo de casa, e assim mesmo, colocou e disse o quê? Vá no Bio. O Bio. Deixa o Bio. Olha o Bio, filho do Bio. Aí botaram o Bio. Enfim, sabe, a gente fala com tristeza, porque o que a gente mais quer aqui é poder dar moral assim, ao nosso futebol. A gente sabe que a Série C do Campeonato Cearense não tem visibilidade, não tem assim, não dão visibilidade para o futebol cearense. E a federação, pelo menos toda vez que eu converso com o presidente Mauro Carmélio, com o Josimar de Carvalho, tá entendendo? Com algumas pessoas ali da federação, o próprio Elmo, quando a gente conversa, o pessoal se interessa em fazer a coisa, em divulgar as coisas da federação. Aí você vê uma pessoa que é responsável da transmissão, que vem com esse ato autoritário, tá entendendo? E aí começa a barrar por conta de uma falha, tudo bem. Mas se eu tivesse brigado por uma falha, tivesse deixado para lá, enfim. Mas não, pelo contrário, a gente reconheceu o erro, pediu desculpas. E qual foi o retorno que nós tivemos? Está proibido. Parecia a cor do menino buchão amarelo assim. Não, está de castigo. Aqui, gente, pelo amor de Deus, aqui é tudo profissional. Tem nenhum menino fazendo brincadeirinha aqui, não. Nenhuma piadinha, não.
Mas eu espero que, de repente, o presidente Mauro Carmélio possa ter conhecimento desse tipo de coisa, procure se informar melhor, porque se quiser eu falo, presidente. Marca uma reunião comigo, presidente Mauro Carmélio, para eu lhe contar as histórias. Tem muita coisa aqui. Agora, se teve alguém parceiro da Federação Cearense de Futebol, esse canal aqui. Foi Tony Souza, foi Leandro Santos, foi a Fernanda Alves, foi o Guto Vital, tá entendendo? Foi o Celso Lima. A gente aqui, a equipe, a gente foi muito parceiro, tá entendendo? Da federação, e principalmente em situações lá atrás. Quando ninguém queria transmitir, nós estávamos transmitindo. Quando começaram a interessar em transmitir, nós estávamos ajudando para facilitar a vida, para poder a coisa acontecer. Se a gente for dizer, a nossa parceria sempre foi honesta, sempre foi sincera. A recíproca nem sempre foi verdadeira. Então eu lamento, deixo o meu repúdio aqui a esse ato, para mim, de intransigência, de censura, tá bom? Que foi feito com o Guto Vital. Eu vou até dizer assim, justifica para mim, pronto, bote para cima de mim, porque quem fez a transmissão fui eu mesmo, tá certo? Se há que não aceitou as minhas desculpas, nem pelo WhatsApp, nem tampouco pelo quando eu falei aqui, mas barrar o Guto, barrar o Leandro, para mim foi um ato de intransigência, terrível de intransigência. Quem perde não somos nós não, quem perde é o futebol cearense, é o futebol feminino, que está precisando de visibilidade. E que a pessoa responsável pela transmissão, em vez de se preocupar em fazer parceiros para ecoar o futebol feminino, tá bom? Não apenas aqui no interior, no Ceará, mas nos 4 cantos do mundo, faz uma atitude arbitrária dessa de censura para que a gente não comente nada. Então, assim, enquanto isso, quando não tiver o contato com o presidente nem nada, a gente não fala sobre o Campeonato Cearense Feminino. Mas nós vamos dar moral sim e vez para todas as equipes do futebol feminino que assim o quiserem, tá bom? Neto Santana, camisa está à venda, entra no Instagram ou liga pelo telefone. Bota na tela, por favor, meu querido Kleber. Telefone e Instagram do Juazeiro para conseguir essas camisas bonitas do Juazeiro, das meninas do Juazeiro, que já começaram aí fazendo bonito. Estão batendo um bolão as meninas do Juazeiro. Um abraço para o nosso querido Roberto, lá do Nápoles, meu querido Neto. Juazeiro Feminino F, né? É o Instagram. 88-9868-6729. Tony, quero agradecer, né? A gente, infelizmente, queria ficar até o final, mas a gente tem uma reunião com a diretoria do Juazeiro para planejar o futuro. E quero agradecer, né, esse espaço que você dá, muito importante a todas as equipes, a mim, a todos os dirigentes. E eu tenho certeza, como você falou, o doutor Mauro Carmélio é uma pessoa muito boa e uma pessoa muito interessada. Ele vai, como você disse, eu acho que ele não está sabendo, mas pode ter certeza que isso vai se resolver. E também agradecer a arbitragem, o pessoal envolvido no jogo, que foi um jogo de muita organização, né? Eu estava um pouco fora do futebol, mas via algumas pessoas reclamando, mas muito organizado. A competição, assim, eu estou falando pelo meu jogo, né? Eu não estava no jogo do Campo Grande. No meu jogo, tudo organizado, federação, o protocolo da federação, tá de parabéns. Transmitiram o jogo? Não, nem sei, mas acredito que não, né? Mas só quem transmitiu o jogo no Praxedão fomos nós. E ninguém sabe a confusão que foi para a gente transmitir o jogo no CT Praxedão, não. Que não dá condição de transmissão de jogo. E a confusão que foi para arrumar tablado, para botar coberto, e Guto Vital já passou o jogo todo no sol. Arrumou, foi um guarda-chuvazinho, uma sombrinha lá para poder ver se... E ele tava com cacho na época lá, agora ele cortou o cabelo. Mas os cachos estavam queimando lá em cima no sol. Ninguém sabe que foi o sufoco, inclusive com o apoio do ICASA, agradecer, no Campeonato Cearense Sub-20. Dizer que faz é fácil, quero ver é vir fazer. Aí é difícil, meu querido. Atrapalhar os outros é fácil. Eu quero ver é vir fazer. E principalmente aqui no interior. Mais vida que segue. Maior é aquele lá de cima. Vamos para frente. Eu tenho certeza que você vai, junto com essa equipe sua, que, como foi falado até na reunião, todo o interior cearense se baseia nas notícias que são dadas aqui. Isso vai se resolver. Com certeza nossos jogos vão ser daqui para frente todos transmitidos. E agradeço mais uma vez a oportunidade e pedir ao pessoal do Juazeiro, comprem nossa camisa, que ela é lindíssima, de qualidade, apostem que vão ver. E o Juazeiro é uma equipe que entrou para brilhantar o campeonato e a gente promete honrar com muita humildade, Tony, certo? Essa competição em prol da própria competição, da própria população e dessa própria causa que é o futebol feminino.
que merece demais o nosso apoio, tanto da federação, como do canal Replay, como de políticos, enfim, de todos que podem e devem ajudar o futebol feminino. Segura aí que, se Deus quiser, a gente em breve vai fazer a Copa Replay. Eu quero o Juazeiro lá com a gente lá, participando da competição, tá bom, meu querido? A segunda edição da Copa Replay Futebol Feminino, se Deus quiser. Se Deus quiser, o Juazeiro vai continuar esse trabalho. Eu coloquei para a gente disputar esse campeonato, mas futuramente eu acredito que vai ser o Juazeiro, vai andar com as próprias pernas, porque é difícil e eu tenho outros projetos. Enfim, vamos para frente para ver se vai dar certo, né? Meu amigo, fazer com dinheiro é muito fácil. Fazer futebol com dinheiro é fácil. Fazer transmissão, fazer canal no YouTube com dinheiro é fácil. Quer fazer igual a gente faz aqui, na raça, na vontade, contando com amigos, na parceria. Aí é que é difícil, mas é assim mesmo. E registrar... E o cabo ainda tem gente para atrapalhar. O Orlando Prazeres da Carne e o Mário. Hoje o Juazeiro, eu só consegui pedir ao Kleber, porque eles dois prometeram que iriam, né, tomar frente na hora da dificuldade. Então agradecer ao Orlando Prazeres da Carne e ao Dr. Mário Vidal. Meu querido, só para encerrar, você não pode encerrar daqui sem contar. Que história é essa aí que o Guarani tinha uma defesa aí que montava o pavor no povo aí? Lembra dessa história? Era uma defesa feia, cara. Isso é uma defesa feia. Eu não quero difamar quem era, não. Mas... Não, diga, não pode dizendo. Não, porque... Tá certo, não, mas a gente desceu uma vez para jogar contra o Ceará. Quando desceu os 4 primeiros, o pessoal disse, rapaz... O goleiro, os dois laterais, o goleiro, dois laterais e zagueiro. O cara disse, rapaz, isso é um time ou um monte de pedreiro que vem trabalhar na obra aqui. Mas preconceito com os pedreiros. Mas a gente... Porque assim, pela... né? Não parece ser jogador de futebol, não. Justamente. Mas... Os pedreirinhos chegaram lá e nós vencemos. Nós pedreirinhos. Ganharam de quem? Ganhamos do Ceará lá. Lá no PV. Lá no PV. Qual foi o jogo? O ônibus balançou. Foi 1-0 gol do Berico. Qual foi o ano? Já disse o nome do feio, né? Ei, o feio estava numa fase do Berico. Não, o Berico fazia gol demais. 2005. Fazia gol demais, Berico. Então vamos aqui. Você está falando 2005, eu lembro que a defesa de 2005 tinha Capoeira no gol. Acho que foi o último ano de Capoeira como goleiro. Capoeira é bonito. Tinha Miro na lateral direita. Bonito. A zaga, Brito. Deixa eu ver quem era o outro zagueiro. Lateral esquerdo, acho que era Cleide Cearense. Mas tinha Rômulo também naquele time. Eu não sei porque que esse time era feio. Um time bonito desse. Só faltou outro zagueiro que eu não estou lembrado não. Mas tinha Samuel também lá de Barbalha que fazia zaga. O Márcio, se eu não me engano, eu não gosto de falar as coisas aqui que meu telefone não para depois. Todo mundo querendo saber histórias. Mas diga o caso daquele jogador que tinha um olho verde, que apaixonou a menina. Como era que ele namorava? Ele namorava, segundo Arimaté, né? Arimaté, nosso amigo. Arimaté, ele namorava por trás daqueles cambombó, né? Cambombózinhos. Sim, do banheiro. Porque ele tinha um olho muito bonito, mas o resto... Aí quando a menina olhava pelo olho, pelo cambobó... É um gato. Aí quando chegava lá não era, né? Tinha Eugênio Gato lá no Guarani. Não vou falar nome não. Não vou falar. Tinha um pessoal que dizia assim, eu acho que era o Plácido, o roupeiro dizia... tira esses olhos desse corpo, porque esses olhos não pertencem a esse corpo. O Eugênio Gato tinha um olho bonito, realmente, rapaz. Grande goleiro, Eugênio Gato. Um dos melhores que eu trabalhei. Quando o Eugênio Gato estava no gol, a bola não ia não pro gol, né? Impressionante. Grande goleiro e grande amigo. Não, gente... Todos esses que você falou, né, são grandes amigos que eu deixei no futebol, graças a Deus. E jogaram muito, tiveram boa passagem aqui pelo Leão do Mercado. Todos honraram a camisa. E pelo futebol cearense. Todos honraram a camisa, não do Guarani, mas trabalhei com alguns deles na Paraíba e sempre onde esse pessoal andaram, sempre honraram a camisa. Mas só para encerrar, conta aquela história do Maxwell. Disse que o Maxwell gostava de tomar o volante lá de Porteiras. Encontrei o Maxwell um dia desse aqui no Crato. Eu vou perder minha reunião. Não, só essa saideira. Não, era o treinador que tinha, eu não gosto de falar nomes não, né? Tem um treinador e disse, rapaz... Maxwell na época como é o nome daqui, jogou Internacional, Fortaleza? Maxwell bebia muito, mas jogava muito. Jogava demais, Maxwell, nosso volante. Daniel Frasson, pronto. Aí na época Daniel Frasson. Aí, se você levou o jogador para beber, aí ele disse, não, professor, primeiro ele me levou, eu não bebi. Aí depois eu gostei, depois já era eu que estava levando ele. Mas tempo bom de futebol, grandes amigos, saía para a vida toda, Tony. A gente tem essas amizades, esse pessoal que faz nossa história. O futebol que fez eu criar meus filhos, hoje é um orgulho para mim, moram fora do Brasil, todos lá bem, graças a Deus. E eu devo tudo isso ao futebol, devo tudo isso ao Guarani, ao Campo Grande, ao Atlético de Cajazeiras, ao Flamengo de Arco Verde, ao Flamengo do Piauí, enfim, todas as equipes que eu passei.
E para mim foi um dos melhores preparadores de goleiro do estado do Ceará. Quando estava em atividade, demais, eu lembro que uma vez eu estava com o Netão e o telefone tocou e era o Salvino, lá do Fortaleza, não era isso? Salvino pedindo para o Neto dar uns toques aí sobre treinamentos Salvino lá em Fortaleza e, enfim, eu sou suspeito de falar do nosso querido Netão. Uma coisa eu aprendi com o Salvino, sempre recepcione bem seu adversário. Sempre que eu chegava ali para jogar, que o Guarani chegava para jogar ali no PC, ele já pegava na mão, vamos lá para cima, ninguém toca em você, e eu aprendi isso com ele, e sempre no futebol, sempre recepcionar bem meu visitante. Salvino era grande figura e foi um grande goleiro, inclusive, ídolo do Fortaleza. Netão, obrigado aqui pela presença no Replay, o espaço está sempre aberto. Lembrando, galera, que lá no nosso Instagram, do Replay com o Tony Souza, também tem um vídeo com uma modelo mostrando a camisa do Juazeiro feminino, tá certo? Tem lá, acho que deve ter um telefone, se não tiver eu vou colocar. Telefone com Instagram e também você aproveita e segue o Juazeiro Feminino, Juazeiro Feminino F, não é isso? Juazeiro então, Feminino F. Juazeiro Feminino F, segue lá, camisas muito bonitas, vale a pena você comprar, representando o futebol feminino aqui da região do Cariri. Netão, valeu, meu irmão. Eu que agradeço e volto outra vez para a gente, outra oportunidade para a gente conversar mais. E contar histórias. Sobre as histórias do futebol. Mas no pipoque não, diga os nomes dos caras. Não posso dizer não, porque são muitos amigos, aí vão ficar com raiva de mim. E eu faço questão da amizade de todos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos, é bem rapidinho, 1 minuto e meio, a gente volta já. Vamos voltar também aqui com o nosso querido Marco Faria, falando também de vôlei. Vai ter competição de vôlei de areia, com o Leandro Santos vai continuar. Leandro tá calado hoje, rapaz, não sei, Leandro fica à vontade, Leandro. Leandro conversa demais em off, mas aqui, eu acho que é porque ele foi barrado, ele tá com medo. Aqui você não tá barrado não, Leandro, que tem censura não. Fica à vontade, pode falar, viu? A gente volta já, galera. Aproveita e se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza, porque uma coisa é certa, você fica sabendo sobre o esporte do interior aqui no nosso canal. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E aí, se você quiser ficar fitness, bem preparado como o nosso querido Guto Vital, não basta só malhar. Você tem que ter também uma alimentação regrada. E aí você procura, sabe o quê? Frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil há mais de 30 anos com trabalho em todo o país. E a gente tem a oportunidade de ter a Perboni Brasil aqui na região do Cariri. Já está aqui na tela os telefones da Perboni Brasil. 3532-2722, 3532-2678.
48 99918 8131. Você tem seu comércio, seu mercantil, sua mercearia, sua vendinha, sua bodega, seu sacolão, você não vai querer oferecer produtos de baixo nível, com preços altos, não. Procure produtos de qualidade, com preços super camaradas, tá ok? Super bacanas, na Perboni Brasil. Ainda tem um atendimento maravilhoso. A Perboni Brasil fica no Ceasa de Barbalha, no Galpão 2. Fala com o nosso querido Val, grande gaúcho, gremista Val, tá lá para lhe atender da melhor forma possível, tá bom? As melhores frutas, verduras e legumes, completo mix de importado e nacional, você encontra na Perboni Brasil. Tá aqui na tela os telefones para você, liga, seja cliente da Perboni Brasil. Eu, quando vou comprar frutas, verduras e legumes, eu procuro saber da procedência. É da Perboni Brasil? Porque se for da Perboni Brasil, eu fico tranquilo, levo numa boa, tá bom? Faça como meu amigo Guto Vital, ele que malha, o homem tá malhado, não tem negócio de bomba não, ele malha, mas ele me disse que o inhame serve para adquirir massa magra, é isso, Guto? A massa magra, isso, Antônio, o inhame é bom para massa magra, então ele malha, mas aí ele se alimenta da forma correta, então aproveita, faça como nosso querido Guto Vital, tá certo? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, aproveita, vai aqui nos telefones, vai no Instagram e você pode aproveitar, seguir, tem muitas dicas bacanas lá da Perboni Brasil, tá certo? Bom, vamos seguir aqui com o nosso replay, deixa eu mandar um abraço aqui pro Edson Alves, deixando aqui o boa noite. Boa noite, meu amigo Tony Souza, um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, feliz aniversário, muitos anos de vida, obrigado meu querido Edson, muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, Carlos Levi também deixando os nossos parabéns, muito obrigado Carlos Levi, Marcondes Barbosa, boa noite meu amigo, para os seus convidados, feliz aniversário, obrigado Marcondes, gente boa, Afonso Siqueira, deixando aqui também os nossos parabéns, tá bom, valeu, grande Afonso, jogava demais o Afonso. Val, nosso querido Val aqui da Perboni, rapaz, fui falar nele aqui, olha, deixando também os parabéns, obrigado Tchê. Felicidades, valeu Val. Vicente Júnior também deixando aqui o parabéns, nosso querido Vicente Júnior, que faz um trabalho bacana também de valorização do futebol feminino aqui no Cariri, tá bom? Carlos Levi bota aqui, hashtag CBFVeaca. Que é isso, Carlos Levi? Essa CBF não paga o Verdão. Jair Carlos, tinha que falar, Tony, era o craque Jair Sobral. Rapaz, eu coloquei aqui no Instagram, lá no Instagram eu coloquei um videozinho lá do Jair, rapaz, Jair Sobral, batendo uma falta. Qualidade, Jair. Valeu, Jair. Um abraço, tá jogando muito aí lá no futebol amador. Um abraço nosso que tá querendo oportunidade para jogar no futebol profissional. De repente, né, lá em Sobral, fala com o Lamar, cara. O Lamar vai dar uma oportunidade para você, que é técnico hoje, lá do time de Sobral. Valeu, Jair. O Edson aqui, o Verdão do Cariri perdeu na estreia da Fares Lopes pro time que tem nome de estádio, difícil demais, vida de torcedor e casiano, diz aqui o Edson Alves. Perdeu pro Maracanã, né? Foi 2-1 de virada, né? De virada. João Preto, deixando boa noite, um abraço, João Preto, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Minha querida Fátima Mitaf, deixando boa noite, feliz aniversário, meu compadre, amigo, irmão, tudo de bom para você. Beijão, Fátima, obrigado, minha querida. Tá bom? A nossa querida EDA Silva, EDA é Espaço de Dança Aline Silva, nossa querida Aline, um beijo para a Aline. Aí o Té Alencar deixando boa noite, passando para parabenizar pela passagem de aniversário do nosso querido Tony Souza, parabéns Tony, que a cidade se repita por muitos e muitos anos, Alencar e Damiana, CFC Nova, um abraço nosso querido aí o Té Alencar, Damiana, obrigado aí pelo carinho, pela atenção, tá bom? Tá sempre acompanhando aqui. Calma, Tony Souza, só fiquei no Cearense Feminino, foi no replay. Pois é, ninguém fala do Cearense, infelizmente, feminino. Tá difícil a Série C e feminina então, rapaz, que o pessoal nem sempre dá a devida atenção, infelizmente, meu querido Ailté. Mas a gente vai continuar aqui firme, viu? Deixa eu me ver aqui. Até parece que o Campeonato Cearense essa bagaça para transmitir, imagine se caso o feminino tivesse no Brasileiro Feminino. O Edson aqui deixando também a crítica dele, o Arthur Borges, falando aqui, fez uma crítica aqui à FCF, sobre a questão dos clubes do interior, né? E ele faz até o Fares Lopes, né? Fares que foi presidente lá da federação. Um abraço para o Arthur Borges, Gilberto Santana também aqui deixando boa noite para a gente. Obrigado, meu querido Gilberto. Cosmo Corrêa também deixando boa noite. Tá bom? FCF falando aqui de enterrar o futebol do interior, rapaz. Eles querem centralizar o futebol cearense na capital. Na verdade, a federação fala em interiorizar, dar moral. É porque tem uma pessoa ou outra na federação que está fora de sintonia, sabe?
Carlos. Às vezes não é nem a federação toda. A gente conhece o pessoal lá da federação que tem um olhar para o interior. Mas às vezes tem alguém ali que parece que está achando que está sapato em alto, sabe? Que às vezes sobe no sapato alto aqui e fica a falta do diálogo. Que às vezes a gente quer o diálogo, mas aí a vaidade, às vezes o cabo acha que está acima do bem e do mal. Fazer o quê, né? É assim mesmo, não tem problema não. Vida que segue, vida que segue. Obrigado, meu querido. A Rosa Maria também aqui disse, estou te ouvindo, beijos, beijos, minha querida Rosa. Josué Gomes também deixando um abraço, deixando os parabéns, um abraço, meu querido Josué. O Berg também está deixando aqui nossas felicitações, obrigado, Berg, valeu. Jader Alves, manda alô para a cidade de Pereiro, aqui no Vale do Jaguaribe, um abraço, Jader. Todo mundo lá em Pereiro, no Vale do Jaguaribe, valeu, aqui a galera mandando também um abraço para o grande Netão. Luzia Maria também aqui com a gente. Tá bom? Cuida, valeu, obrigado pelo carinho, tá certo? Valeu mesmo. A gente vai daqui a pouco destacar também sobre a Taça Fares Lopes, o maior especialista dos times do interior está aqui do meu lado, que é o Leandro Santos. Esse rapaz conhece tudo aqui dos times do interior, da Fares Lopes, ele está acompanhando sempre tudo, não apenas o futebol aqui do Cariri, o nosso querido Leandro. Inclusive, Leandro, o Pacajus... Quem está treinando o Pacajus é o Cleito Cearense, né? Cearense. Que era lateral esquerdo do Guarani, Atlético Cajazeiras. Ele estava como auxiliar do Oliveira na Série D? Ele estava fazendo parte da comissão, agora assumiu esse papel. O Pacajus que manteve alguns atletas que vinham jogando a Série D, mesclando também com a base que estava disputando o Cearense Sub-20. E aí chegou o Cleito, né? O time estreou esse final de semana, venceu o Floresta 2-1. E vai com aqueles atletas, o André Cassaco, o Edson, que jogou a Série D, fez alguns gols também, um jogador importante, o Cris, goleiro, enfim, uma basezinha. O Cris é aquele goleiro que fez o gol no Icasa foi para o escanteio e a bola acabou. A gente tem essa imagem, inclusive, aqui no canal, depois a gente vai resgatar essa imagem do Cris. Foi para o escanteio e fez o gol. Fez o gol. Foi o gol de empate, foi ou foi da Foi um gol de empate cearense, se eu não me engano, 2021. Nos acréscimos, ele vai na área, cabeceia e faz o gol do empate contra o time do Icasa. E naquela mesma mini excursão que o Pacajus veio ao interior aqui, né, na nossa região, foi ao Mirandão e venceu o Crato também e saiu daqui com 4 pontos. Era o cacique do Vale do Caju, né, como é chamado o nosso querido Pacajus. Boas lembranças aqui, nosso querido Leandro está com a memória boa e sabe tudo aqui. Estamos recebendo aqui ao lado professor, atleta, educador, nosso querido Marco Farias, que está também na organização de uma competição para você que gosta de vôlei de areia, tá bom? Uma competição que vai rolar no próximo fim de semana. Meu querido Marcos Farias, filho do grande J. Farias, forrozeiro J. Farias. Jotinho, um abraço para você, meu querido. Um beijo, grande J. Marcos Farias, prazer em receber você aqui no programa Replay para falar do vôlei de areia que anda forte aqui no Cariri, hein, Marcos? Boa noite, Tony. Primeiramente, parabéns, né, pelo seu aniversário. Obrigado, meu querido. Boa noite aqui ao Leandro. Pois é, estamos aí organizando, Tony, o nosso torneio, o primeiro Open Caririense de vôlei de areia. É uma crescente aqui na nossa região, muitas arenas que foram construídas nesse tempo agora, e nós estamos com a parceria com a Arena Amigos, que se localiza ali no bairro Aeroporto. É uma arena nova ou já funcionava? Ela já está funcionando há um tempo, mas a gente vai fazer a inauguração agora com esse torneio de vôlei de areia. Fica localizado, como eu falei, no bairro Aeroporto. E mandar um abraço lá para o nosso amigo Cartney, né, que é o proprietário lá do espaço. E nós estamos aí recebendo aí algumas duplas da região do Cariri. Vai ser no naipe masculino e feminino. Estamos providenciando aí 16 equipes do naipe masculino, na verdade duplas, né? Vai ser uma competição de dupla. 16 equipes feminina e 16 equipes masculinas. E já estamos aí no masculino, acredito que nós já finalizamos. Já chegamos lá. No feminino a gente tem 2 vagas ainda. Recebi a informação agora. 14 duplas inscritas no feminino, falta 2. Então, você que joga vôlei aí, vai lá. E estamos recebendo, Tony, atletas de outros estados. Inclusive a imagem aí que está na tela é exatamente da competição, que vai ter premiação em dinheiro, né? Primeiro lugar R$800, segundo lugar R$500, terceiro lugar R$200. Então, inscrição R$150 por dupla,
É isso? Isso. E faz pela internet? Como é que faz a inscrição? Faz diretamente, né, um contato pelo WhatsApp comigo ou então com o proprietário, Esses o telefones Cartney. que estão aí na tela. Isso, é o meu Marcos, 9917-8719. 8799, perdão. Não vai estar rentando. Olha aí, mano. O do Cartney, que é o proprietário também, 99968-4813. Então vamos repetir aqui, pessoal. Olha, 99917-8799, que é o do professor Marcos Faria, que está aqui com a gente. E tem o 99968-4813, que é do Cartney, tá bom? Que é o dono lá da Arena Amigos. Vai marcar a inauguração da Arena, esse primeiro Open caririense de vôlei de areia, dias 8 e 9, masculino e feminino, ou seja, sábado e domingo, é isso? Sábado e domingo. O legal, a gente colocou caririense, tem equipes, tem duplas de Juazeiro, confirmadas, né? Juazeiro, Crato, Barbalha e outros estados, como Juazeiro da Bahia, né? Petrolina, Pernambuco, Salvador, Fortaleza, Russas, são duplas que da região aí que também já se inscreveram, e a gente está nessa ótima perspectiva de ser um grande evento nesse primeiro Open caririense de vôlei de areia, e você é convidado para estar lá conosco, se Deus quiser, fazendo um trabalho belíssimo lá com a gente. Se Deus quiser, a gente de repente vai dar um pulinho por lá, quem sabe a gente de repente pode trabalhar ali, fazer a transmissão, enfim, seria muito bacana. Eu gostava de vôlei, jogava vôlei, cara. Eu estou meio parado, esse volume aqui foi um fruto da pandemia. Eu não era igual o Leandro, que fazia atividade física lá no espaço de dança Aline Silva, e essas lives me quebraram, né? Porque esse negócio de live ficava sem poder sair de casa, aí eu tomando uma cervejinha, comendo uma carne, quando eu vi, eu tava com o menino, esperando o menino, e esse menino tá com 1 ano e meio que não sai. Aí eu tô nutrindo ele, mas eu tô começando a trabalhar para perder. Mas lá você pode, lá até com sua permissão, lá a gente tá recebendo pessoas que queiram jogar, tem treinamento funcional, tem o futebol. Então, durante a semana, está tendo atividades por lá. Lá está aberto, tranquilo, está mais de ano funcionando, como eu disse. Só que a gente vai fazer a inauguração oficial agora com esse torneio, mas já está funcionando aulas, onde eu até ministro aula lá. Se você quiser montar uma equipe, uma turmazinha para jogar, quem sabe jogar, até mesmo quem não sabe, está lá para se divertir. Para aprender também. É um ambiente familiar, né? E é muito bom, muito agradável. Tem um videozinho aí, só das imagens do pessoal aí praticando lá no espaço. Aí foi um vídeo feito de celular. Ó, isso aí é o espaço lá do local que vocês ficam lá, é isso? Isso. Isso aí é apenas essa quadra, é uma quadra e tem um Nós espaço temos coberto. lá 2 quadras, né? E no caso, na competição, nós vamos usar uma quadra só para o naipe masculino e a outra quadra para o naipe feminino. Olha, que massa aí, um espaço bem bacana. E vocês estão priorizando nesse momento o vôlei de areia. A gente lá funciona tanto o vôlei de areia como também o futevôlei e o funcional também. Então, assim, nós vamos preparar em breve uma outra competição, tanto de vôlei para iniciantes, que esse aqui já é mais de um nível mais elevado. Né? Depois vamos preparar um do Master, aí eu convido você a jogar também, viu? Tá me chamando de velho. Cara, eu pensando que um dia desse o cara estava me chamando para jogar sub-20. Mais um. O tempo passa, não tem jeito não. E depois vamos organizar, sim, do futevôlei, outras competições que está na nossa agenda para 2023. Então vamos só aqui situar a galera que está acompanhando a gente, viu, pessoal? Pode compartilhar aí com todo mundo. Então essa competição é no próximo sábado e domingo. As duplas masculinas já estão fechadas, não é isso? Estão fechadas. E femininas estão tendo duas vagas. R$150 a inscrição, tá bom? Premiação do primeiro ao terceiro lugar, 800, 500 e 200 respectivamente. Quem quiser participar, pode ligar para esses telefones, que também é o WhatsApp. 999178799 com o professor Marcos e tem o 999684813 com o Cartney. Você pode chegar e marcar. E quem quiser só aproveitar para curtir, para assistir, para torcer, pode ir também. Pode ir lá, como eu falei, né? Lá é um ambiente familiar. Lá tem um restaurantezinho, uma lanchonetezinha, um espaço bem bacana para criança. Então, as famílias quiserem participar, olhar o parente jogar, visitar
o espaço lá está aberto. Aqui gosta de vôlei de areia, pô, tá sabendo que tá essa competição, vai lá assistir. Isso. Tony, é uma modalidade que vem crescendo muito. A gente vê na região o que antes se preocupava apenas em fazer os campos societies, né? Hoje se preocupa em fazer o campo e o espaço para as atividades de areia, o vôlei. Para iniciante, a gente vê muito também a categoria mista, né? Homens e mulheres jogando juntos. Quartetos. O quarteto, exato. E é uma modalidade que permite, o objetivo da criação do vôlei é esse, né? Que todos possam jogar. Então, o baixinho pode jogar, o gordinho pode jogar, o alto pode jogar. É um esporte que não tem contato físico, previne lesão também, né? E aí é bacana a gente ver a nossa região aderindo a essa modalidade, e muitos jovens também, né? O pessoal antes ficava naquela, não quero praticar nada, não gosto de nenhum esporte, mas depois que conhece o vôlei, passa a ser um adepto da modalidade. E de modo profissional, a gente percebe que tanto do vôlei de quadra como o vôlei de areia traz muitas medalhas para o Brasil, nas Olimpíadas, nos Mundiais, enfim. Cara, eu tô achando que eu tô velho mesmo, porque eu sou do tempo lá de Roberto Lopes e Branco, né? Franco e Roberto Lopes. A primeira dupla que tivemos, que inclusive a dupla cearense. E nós tínhamos também, começaram as mulheres com a Adriana Bea e Shelda. Isso. Que a Shelda era cearense. 1,60 m a Shelda tinha. Muito técnica. Mas ela tinha uma impulsão na areia de 1,5 m. É impressionante como subia. Além da técnica, né? Campeã mundial, medalha de prata nas Olimpíadas. Mas mundial tinha uns 8 ou mais. Sul-americanos, brasileiros, elas jogavam demais. Aí tinha a Sandra e a Jaqueline, que foram as campeãs. Sim. Em cima delas. 96. Né? 96, medalha de ouro, enfim. E aí a gente tinha uma turma boa, e de lá veio uma geração né, muito vitoriosa. Se mantendo, muito valiosa. Então, assim, a gente já tem um costume, e nós temos referências no vôlei de areia também, né, Marcos? Tem sim. No Ceará, inclusive, né? Grande berço de grandes atletas. Inclusive, não é vôlei de areia, mas é importante a gente observar e relatar que hoje o vôlei de quadra do Ceará está pela primeira vez na Superliga, que é o Instituto Cuca, lá de Fortaleza. Eu conheço alguns amigos lá, e vai estar participando pela primeira vez, né, do campeonato, que é o maior campeonato de voleibol masculino, que é a Superliga. Então a Prefeitura de Fortaleza está dando todo um aparato financeiro, e graças a Deus, até o Marcelo Negrão, eu acho que vocês conhecem, demais. É o técnico lá da equipe. Foi o saque, o ace da medalha de ouro de 92, da Olimpíada de 92. Isso, contra a Holanda, perfeito. O saque dele, o ace, eu chego a me arrepio quando eu lembro que aquele jogo Brasil-Holanda foi emocionante demais. 92. A gente tinha boas competições de vôlei de areia aqui no Cariri, lá no Grangeiro, no Crato. Eu conheci uma galera boa lá de Barbalha, o moleque, o Eduardo, que para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi, a olho nu, mora hoje em Curitiba, canhoto. Aí tinha lembro dele. Léo Maraton, tinha o Rogério, o Roberto, tinha uma galera de Missão Velha, jogava muito, Jorge, do vôlei também, que é lá de Barbalha. E aí tinha o Rogério, o nosso querido Laerte Xenofonte. Laerte jogou na seleção do Crato, de vôlei de quadra, no finalzinho dos anos 80, cinegrafista, trabalhei com ele na TV Diário. Ou seja, nós temos uma turma boa de vôlei aqui o Triângulo Crajubá já tem costume de ter bons atletas de vôlei. Inclusive, nós tivemos um agora, eu até fui também, para a cidade de Cajazeiras, na Paraíba, e a gente levou algumas duplas daqui da região, e uma dupla de Barbalha foi campeã lá em Cajazeiras, e vai estar aqui participando do nosso Open. Dupla muito boa de Barbalha, algumas duplas muito boas aqui de Juazeiro também, a do Crato, enfim, duplas na nossa região que tem grandes chances, possibilidade também até mesmo de ser campeão aqui dentro de casa, vamos dizer assim, né? Mas as equipes que vêm de fora também são muito preparadas também. Muito massa tudo isso aí. Meu querido, para chegar lá na arena, como é que faz? Assim, eu acho fácil. A rua? Lembra o endereço? Eu acho que é Rua Leopoldina, Dona Leopoldina, número 50. Dona Leopoldina, número 50, bairro Aeroporto. Bem pertinho ali da minha casa, minha vida, do bairro Aeroporto. Vai pela Vigílio Tárvora, né? Depois, antes do fotossensor, tem uma entrada, antes do posto. Não sei se você lembra. Antes do posto do aeroporto, ali da rotatória? Não, ao outro, que tem no fotossensor. O que tem antes ainda. Isso, o que tem antes. O posto que o vento arrancou o teto, é isso mesmo. E quem não sabe que o vento arrancou o teto do posto, Guto Vital? Mas é muito fácil.
Ele tá sem teto. Vigílio Távora. Pega a Vigílio Távora e quando tem a foto. Antes do Foto Sensor tem uma rua à esquerda. Dobra à esquerda. Aí vai ter o Minha Casa Minha Vida. Não, assim que você dobra, no meio do quarteirão já é a arena. Já é, antes de chegar ainda. Antes de chegar no Minha Eu acho Casa que ali Minha é o Tenente Vida. Coelho, se eu não me engano. Minha Casa Minha Vida. Acho que ali deve ser o Tenente Coelho 2 e 3. Acredito que sim. Eu não Que é tenho daquela lembrado região. de... Mas o número, a rua é Rua Dona Leopoldina, Número 50. número 50. Show de bola. Tá aí, pessoal. Para quem gosta de vôlei de areia, é uma ótima oportunidade para que você possa participar, tá certo? E também, se você não quer participar, tem 2 vagas ainda para o feminino, você pode assistir e você pode ir lá já ver a possibilidade de fazer um treinamento funcional ou, de repente, treinar vôlei ou futevôlei, enfim, já que a arena fica aberta durante todos os dias. Né? Quais são os horários lá que vocês têm espaço? Só manhã, só tarde, manhã e tarde? Normalmente é mais à noite. De manhã a gente pode fazer um momento de funcional. Né? Até aulas, mas muito cedo, né? Mas hoje nós temos os horários mais à noite. Né? Onde a turma pode Aquela galera que alugar. trabalha durante o dia todo e de repente à noite Isso acontece muito. tá desopilada. Lá a gente começa a alugar as quadras a partir de 6 horas. Tanto pode ser alugada, como eu falei, como aula. Né? Aula para criança, aula para adulto, né? Para jovens, enfim. É aberto o espaço, dependendo das turmas e dos horários, a gente pode encaixar cada um. Tá, beleza. Meu querido Marcos Farias, que está aqui com a gente. Deixa eu, quem está mandando aqui, rapaz, é o Benoni Marques. Deixando aqui também os parabéns. Um abraço para o meu amigo Marcos Farias, né, que está deixando aqui. É o filho do o falecido Zé de Benona. Sim. Lembra, sanfoneiro? Rapaz, ele está morando na Bahia. Que massa, Está morando lá em Juazeiro da Bahia, ele tá morando. Meu querido, um abraço, obrigado. Tá lá em Juazeiro da Bahia? Tá morando lá. Tá lá pertinho do velho Chico. Isso. Um abraço, nosso querido Benoni. Obrigado aí, tá bom, pela atenção. Um abraço, tá bom? Muito obrigado mesmo pela audiência. Compartilha com a galera aí, avisa, pede para se inscrever aqui no canal Replay com Tony Souza no YouTube e segue a gente lá no Instagram, tá? Gente, deixa eu só falar aqui para você que hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia disso aí, olha. Mostra aí, Kleber. Mostra essa imagem aí, porque eu tô sabendo que meu amigo Marcos vai sair daqui e vai passar direto lá, porque ele disse que ele pratica esportes para isso. Para poder, de vez em quando, comer uma pizzazinha boa e não sentir. O homem tá fininho, tá em forma, nosso querido Marcos. O metabolismo dele corre, sai ele come numa rapidez uma pizza grande. Olha aí, pizzaria e hamburgueria Uval. Fica no cruzamento da Carlos Cruz com Todos os Santos. Olha que ambiente bacana, aconchegante, espaçoso, para você ir com a família, com os amigos, tá bom? O Marcos vai levar a esposa lá, numa boa, levar os meninos. Tem filho, Marcos? Não temos filho. Ainda está em lua de mel perene do nosso querido Marcos Faria. Gente boa demais, tá bom? Então aproveita, vai lá, ó, Carlos Cruz com Todos os Santos, conheça o cardápio variado da pizzaria e hamburgueria Uval. Agora, se você não está querendo ir lá, está em casa, está acompanhando o replay agora, está querendo receber em casa, tem um telefone aí bem facinho para você, 988429514, esse é o telefone da pizzaria e hamburgueria Oval, tá bom? Você liga ou então manda um WhatsApp que o pessoal vai deixar em casa rapidinho a melhor pizza, o melhor hambúrguer. Conheça o cardápio variado, aproveita e segue lá no Instagram, Pizzaria Hamburgueria Uval. Hoje está funcionando de uma boa, amanhã é folga, terça-feira a galera no trabalho descansa e na quarta-feira tem promoção. Pizza GGG, Extra GG, você ganha um refrigerante no 0800. Aproveita, tá aí o telefone para você, 988-429514. Promoção toda quarta-feira da pizzaria e hamburgueria Oval. Pizza GGG, Extra GG, o refrigerante é no 0800. Valeu, moçada! Foi boa demais. Deixa eu ver aqui quem tá mandando recado. Cadê aqui? Tony Gol e Jó do Casa, parabéns, você é moral, valeu, nosso querido Josué. É o Jó é o Garrincha do Cariri. Ele tinha uma perninha torta aqui, meu amigo, mas fazia gol demais. Você viu o Jó? Eu lembro do Jó. Era molequinho, papai levava a gente lá pro Romeirão, a gente aí caseando, né? E a gente gostava demais, eu lembro do Jó, sim. Jogava demais, ele batia uma bola aqui, a perninha dele aqui tortinha, meu amigo, mas eu vou dizer, e o bicho era grandão, não sei como é que era o negócio daquele, mas fazia gol que é uma beleza. Quase do meu tanto, viu, Jó? Um abraço, meu querido Jó. Gente boa demais. Jó, quero você aqui, rapaz. Eu botei no Instagram uma vez uma foto do Jó
eu não sei se era com o Neno ou era com o Geraldinho Saraval, acho que era com a Arimateia, na época do Icasa das Antigonas. Fez um sucesso, a galera mandando mensagem, que legal. Um abraço, meu querido Jó. Vicente Júnior, grande profissional, professor Marcos, Tony Replay extraordinário, show, oferece espaço para todos os esportes. Estamos aqui aberto, meu querido Vicente, para todos os esportes. A gente está aqui sempre dando espaço, com certeza. Um abraço para você. José Arinaldo, sim, Jó, vejo quase todo dia. José Arnaldo, melhor dizendo que quase todo dia vê o nosso querido Jó. Gente, daqui a pouquinho vamos falar sobre a Série C do Campeonato Cearense. Tem gente que não quer que a gente fale não, mas a gente vai falar. E a Fares Lopes também, tá bom? Falar do Icasa, dos clubes que vão disputar aqui. O Leandro Santos, especialista nos times do interior, vai continuar com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Marcos Farias, obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço. Mandar um abraço aqui pro Vicente, né, que falou aí com você. Um grande amigo meu, Vicente, profissional de educação física, delegado do CREF aqui na nossa região. Um abraço, Vicente. E a você, mais uma vez, reforçando, para você estar lá conosco. Se você for para trabalhar, fazer uma transmissão, ótimo. Se não for, vá lá conhecer. Fica lá. Quem sabe bater uma bolinha com a gente no intervalo lá, pois beleza? Eu dar uma subidinha lá, uma levantada, um negocinho, quem sabe, de repente. Muito obrigado pelo espaço, por você divulgar, né, uma modalidade, como falou aqui o Leandro, está crescendo bastante, com muitas arenas aí, e a gente quer cada vez mais divulgar os nossos esportes. E o espaço está sempre aberto aqui, tá bom, meu querido? Obrigado. Valeu, um abraço pro Cartner, galera lá da Arena Amigos. O Elton LK está dizendo aqui, lembro do Jó e Cassote, rapaz. É a galera lá que jogava no Icasa nas Antigonas. Valeu, meu querido Elton LK. A gente volta daqui a pouquinho. Série C, Fares Lopes e com Leandro Santos, que vai continuar aqui com a gente. O homem sabe tudo do futebol do interior. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Eu quero falar para você aqui da Perboni Brasil, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Aproveite, faça uma visita à Perboni Brasil, que fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Você que tem o seu comércio mercantil, mercearia, sacolão, enfim, você quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente, não pode pensar duas vezes. Procure a Perboni Brasil, tá bom? Aqui na tela estão os telefones da Perboni Brasil. O Leandro Santos, ele é fininho assim, rapaz, porque ele dança lá no Espaço de Dança Aline Silva, mas ele está sempre comprando frutas, verduras da Perboni Brasil, tá bom? Aproveite os telefones 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Olha que beleza, completo mix de nacional e importado, produtos com qualidade, com preços super camaradas. Eu só compro frutas, verduras e legumes se eu souber da procedência. E se a procedência for da Perboni Brasil. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Um abraço à galera da Perboni Brasil, que além de mais ainda dá um reforço, né, aos nossos clubes masculino, feminino, seja na Série A, na Série B, na Série C. Que bacana a gente ver esse incentivo que a Perboni também dá
para o nosso esporte, porque não é só futebol não, às vezes a galera também do futevôlei, do vôlei, e a Perbond está lá dando aquele reforço, e isso é muito bacana. Meu querido Leandro Santos, a gente vai ter a Série C, valeu Marcão, um abraço meu querido, a gente vai ter aqui na Série C do Campeonato Cearense, Domingo Sávio está mandando aqui, dizendo que cheguei agora, abraço Tony, Carlito Pamplona em Fortaleza, um abraço para o Domingo Sávio Vidal, lá no Carlito Pamplona em Fortaleza, obrigado aí pelo carinho da audiência. Você que chegou agora como nosso querido Domingo Sávio, tá bom? Você pode, daqui a pouquinho, vai ficar salvo aqui o programa, e você pode dar uma olhadinha no programa. A gente já teve o Neto Santana aqui, falando sobre o Juazeiro, sobre o futebol feminino, tá bom? Também tivemos aqui o Marcos Paredes falando sobre competição de vôlei de areia aqui na região, a gente falando um pouco de tudo, tá certo? Meu querido Leandro Santos, Série C do Campeonato Cearense, o Campo Grande já jogou 3 partidas, está invicto, 1 vitória, 2 empates. Está bem na fita o Campo Grande, hein? Está bem na fita. Fez o papel de casa e quando saiu roubou pontos, né, dos seus concorrentes e de adversários difíceis que no momento eram confrontos diretos. Encarou o time do Washington Luiz, né, o Pacatuba, empatou 0-0, um time qualificado, com vários jogadores experientes, o Thalisson, o Paulinho P10, enfim, vários jogadores rodados no futebol cearense contra um time jovem, que é o time do Campo Grande, que tem ali os mais experientes da Silva e André. Segurou o empate, encarou o Terrimar também, fora de casa, mais um confronto direto, 0-0 mais uma vez. O Terrimar já é um time mais jovem, ali acredito que do mesmo nível do Campo Grande, e agora retorna aos seus domínios, né, ao estádio Inaldão, para encarar a equipe do Itarema. E o Itarema não é um time assim tão jovem, tem jogadores experientes e alguns que passaram pelo futebol da nossa região recentemente, principalmente pelo time do Crato, na Série D do Brasileiro. Rapaz, agora me diga uma coisa, Leandro, é impressão minha, os jogadores que saíram do Crato foi para o Itarema evitaram dizer que é do Crato, porque a gente estava vendo os caras sendo anunciados, passou por fulano de tal, por Beltrano, ninguém quis citar o Crato, rapaz. É impressão minha ou aconteceu isso? Né? Tanto que quando eu vi os nomes, eu ia pesquisar para ver na súmula se o nome era o mesmo. E estão lá o goleiro Samuel, que era o reserva do Preto, que jogou o primeiro jogo do Azulão contra o Retrô lá em Pernambuco. Um zagueiro Guilherme, se não me engano, um Diego Douglas, um jogador que é volante. E também alguns outros conhecidos estiveram no Barbalha. Está por lá também o Rondinelli, né, lateral direito, e o atacante, está me fugindo o nome, agora passou pelo Icasa também. Filipinho está lá, o Honda está lá também. Então tem alguns jogadores já rodados, alguns que já passaram por outros estados e jogadores de qualidade. Então vem aí um adversário difícil para o Campo Grande, não vem só menino não. Aí tem a tabela aqui da Série C do Campeonato Cearense, viu? Enquanto a gente puder no barrar, a gente tá botando aqui também. Dá para botar a tabela, né? Não chegou no e-mail não aí, não, né, Guto? Então vamos aqui. Então dá para botar, vamos lá. Olha aí, Terrimar 0-0 com o Campo Grande. Pacatuba meteu um sacode no Sport Limoeiro, 4-0. Inclusive eu soube que tem jogador do Sport Limoeiro sendo dispensado. A galera tá na dúvida lá se não houve resenha. É uma pena que isso aconteça. O Itarema ganhou de 1-0 do União e o Anjos do Céu, rapaz. Esse time é novo, é Anjos do Céu? Parece que é formado de um projeto social para categorias de base, para dar oportunidade à garotada. Agora se profissionalizou aí na 3ª divisão e está participando pela primeira vez. Anjos do Céu perdeu para o Crateus pelo placar de 1-0 e está tendo um equilíbrio. Tem os próximos jogos, Kleber? Tem os próximos jogos aqui, olha. Os jogos vão ser agora o quê? Dia 5, ou seja, depois de amanhã. Tem a União contra o Terrimar, no Ilse Cabral. Tem Crateus com Pacatuba, lá no Juvenal Melo, em Pacajus. Né, o Ilse Cabral que é em Fortaleza. Juvenal Melo em Pacajus. Aliás, em Pacajus não, em Crateus. Né? Aí o Campo Grande joga com o Itarema no Inaldão, lá em Barbária, 3 da tarde. Sport Limoeiro contra o Anjos do Céu, lá no Bandeirão, em Limoeiro do Norte. Só que esse jogo vai ser às 7 da noite, lá no Bandeirão. Né? Oi? Dia 8 tem jogo também? Então eu não vi aqui, rapaz. Ah, não, outra rodada. Ó. Dia 8 tem União e Campo Grande, lá no Ilse Cabral, em Fortaleza. Dia 8 de outubro. Já é o quê? Na sexta-feira. Né? Essa aí é a 4ª rodada? Né? Essa é a 5ª rodada. A 4ª era aquela. Aí a 5ª rodada. Itarema e Terrimar jogam no Ilse Cabral. Pacatuba e Anjos do Céu jogam no Moraizão, às 3 da tarde.
né? E também no dia 9 tem Sport de Bueiro, Crateús no Bandeirão, às 3h30 da tarde. Essa tabela que você pegou foi da federação? Tá vendo alguma TVzinha aí? Ou seja, perspectiva de transmissão zero, viu? Nada de transmissão na Série C da 4ª rodada, nada de transmissão até agora daqui, pelo menos na tabela até agora não tem. De repente, depois a gente falar aqui, pode ser que botem, mas não tem nada. Estamos com 3 rodadas, nenhum jogo transmitido da Série C do Campeonato Cearense. Aí acharam ruim porque a gente foi mostrar, a gente querendo promover o futebol cearense. E há quem ache que seja bobagem, mas tem treinadores que se aproveitam das imagens da transmissão para observar o adversário e aí, não tendo nenhum tipo de informação do adversário, fica bem mais complicada a vida dos treinadores. E é vitrine para os jogadores. Exato, né? exato. Quantos jogadores não pegam uma transmissão dessa aí, o cara pegou e se destacou no jogo, o cara de repente faz um DVD, o jogador, o empresário, para poder, exatamente, porque esse tipo de trabalho que a gente faz aqui, além de promover o futebol cearense, promove também os clubes, promove os jogadores, é visibilidade que tem. Agora você não sabe de nada, não tem uma transmissão, não tem nada, sabe? Enfim, é complicado, é uma situação chata. Porque o pior de tudo isso é você dizer que vai transmitir, que tem alguém que está para transmitir e não transmite. E não deixa quem quer, né? Nem deixa quem quer, nem quem quer gravar. Né? Nem quem quer gravar, porque a gente só queria gravar. O feminino não foi permitido, né? Você foi barrado. Você em casa não fez nada e ainda está sendo... Não faço nada. Por isso que é bom fazer, pelo menos o cara é penalizado fazendo, mas o cara está em casa no aniversário da filha e é penalizado. É um negócio fora de sério. Mas enfim, olha só a classificação aqui da Série C do Campeonato Cearense. O negócio está equilibrado. Tá? Esse Kleber Ferreira é show. Ele vai logo em cima do lance. Olha aqui, o Crateús tem 6 pontos, tá bom? Todos os times têm 3 jogos. Olha só o equilíbrio. Crateús 6 pontos, União 6 pontos, o Pacatuba tem 5 pontos, o Campo Grande tem 5 pontos, o Terrimar, que é o 5º, também tem 5 pontos, o 6º é o Itarema com 4 pontos, só quem não está bem das pernas é o Anjo do Céu, que tem só 1 pontinho, e o Sport de Moeiro, que já tem 3 derrotas. Né? O Campo Grande já marcou aí, cadê aqui? Já marcou 3 gols, né? E levou 2, que foi exatamente os jogos do Sport de Moeiro, aquele que a gente tem aqui no canal. Os outros 2 jogos foram de 0-0. O time do nosso querido Alto Luiz é o Pacatuba, né? Tinha perdido aí, na verdade, não perdeu. Ele empatou 2 jogos de 0-0. Sem gols. Sem gols, que já está naquela acho que até para o próprio Washington é preocupante, porque ele chega ao Pacatuba com o descenso do Cariri. E estava nesse negocinho, né? Empate com 0 sem gol, empate sem gol. E chega lá, começa sem gols, aí é importante essa goleada do Limoeiro para cima, melhor dizendo, do Pacatuba para cima do Limoeiro. Deu uma subidinha na tabela e motiva para a sequência do trabalho. E de um jogo só já tem o melhor ataque do campeonato, que é o do Pacatuba, e o segundo melhor ataque do campeonato é o time do Campo Grande. Já vê um equilíbrio aí, o Campo Grande vai pegar o Itarema, é aquele confronto de times que estão brigando para ir para o topo, porque o Itarema vencendo, ele vai para 7 pontos. Então é importante demais o Campo Grande vencer, né? Porque ele vai a 8 pontos e fica vendo como é que vai ser o bolo dos outros times para saber em qual classificação vai ficar o Tigre Juazeirense. Um time jovem com jogadores aí, com 2 jogadores experientes, né? Que é o da Silva e o André. Do que você conhece das equipes, Leandro? Dá para despontar no momento algum favorito, assim? Teria aquele time que pelo elenco, pelo conhecimento do elenco, seria um favorito? Até porque a gente sabe que nem sempre nome ganha jogo, né? É complicado porque agora a gente não tem mais condição de ver os jogos, né? Mas por elenco, a gente vê um Pacatuba que tem um elenco forte, eu acho que o maior investimento, seguido do Itarema, que está investindo, trazendo jogadores que não são aqui do nosso futebol para fazer um time competitivo. E eu acho que daí vem muito também da força de vontade da garotada, que vem aí também nos outros times. Campo Grande é um time que já foi campeão apostando nessa filosofia de trabalho da garotada e deu certo.
E são times que vêm assim para disputa, para briga. Eu vejo o Crateús também com força por jogar em seu estádio, né, que é um fator... E sempre lá é muito difícil o Crateús. Favorável para o time do Crateús, que pode emplacar algumas vitórias tendo ali o apoio do seu torcedor. Então, assim, por elenco, eu apostaria Pacatuba e Itarema, por ser elencos assim mais conhecidos à medida que a gente está podendo obter de informação do momento. Jogador mais experiente. Isso, por ter jogadores mais experientes. Mas eu acredito que dá para chegar a Campo Grande. Eu acho que o Terrimar também é um time interessante, uma meninada que está entrosada e pode chegar junto também para brigar. É verdade. Eu estou gostando dessa geração do Campo Grande. Então é uma geração bem interessante, viu? Vamos falar um pouquinho da Taça Fares Lopes, que o Icasa está trabalhando já de olho na Fares Lopes. Não está podendo contratar, é bem verdade. Mas teve um fato curioso, né, do César Sampaio, né? Que o César Sampaio está em Fortaleza, acabou pedindo dispensa do time por conta de assuntos particulares, mas ele continua com registro no BID como atleta da equipe do Icasa. E aí, quando foi esse jogo lá contra o Maracanã, né, o jogador foi visitar os amigos. Aí ele Bigodó, ei, tchê, tu tá no BID, tchê, vem pra cá, tchê. Aí ele, como é, vem, tchê. Participou da pré-eleção, pegou a chuteirinha, foi pro banco de reservas e entrou ainda no segundo tempo tentando ajudar o Verdão. O Icasa que perdeu o jogo pelo placar do ano. Chegou a ver alguma coisa do jogo, Leandro? Acompanhei e que golaço o primeiro do tempo Lessa, ali. Foi um golaço, gol bonito. O início do segundo tempo, que eu gostei da movimentação do Icasa, teve a oportunidade de fazer um segundo gol, não aproveitou os contra-ataques criados e aí a bola pune, né? Como falava o Muricy, o último lance do primeiro tempo acabou cometendo o pênalti e ali no apagar das luzes o Lincoln dá um passe na direita e entra sozinho na grande área para receber e colocar no fundo das redes, uma falha ali, eu acho que de marcação, mas acredito que o Icasa poderia ter sido mais produtivo e letal. Chegou em algumas oportunidades, se soubesse aproveitar o momento que conseguiu chegar ao ataque do Maracanã, acredito que poderia ter saído de lá com resultado diferente. Inclusive o Lincoln fez o gol no aniversário dele, era aniversário do Lincoln, volante, que começou a jogada, né? Começou a jogada no meio de campo, a bola foi na direita e depois veio o cruzamento e ele aproveitou para dar um toquezinho, a galera meio que deu aquele branco ali na defesa e ele só empurrou para dentro do gol, foi o gol da virada. E que qualidade tem o Janeiro para cobrar pênalti, né, rapaz? Tá no Instagram, viu, gente? Tá lá no nosso Instagram, a gente pegou, alguém mandou pra gente aí, teve alguém que pegou e saiu transmitindo aí no YouTube, né? E aí os caras mandaram pra gente os vídeos, a gente colocou para menos 2 jogos do Maracanã. Eu não tive acesso ao gol do Icasa, mas tem 2 gols do Maracanã, o do Lincoln e a cobrança de pênalti do Janeiro. O Janeiro tá brincando. Eu sempre gostei muito do Elanardo, mas o Janeiro tá na mesma linha do Elanardo em aproveitamento e a variedade na hora de cobrar. É uma frieza fora do comum. Observar bem o goleiro, e o goleiro ali faz um movimento de que vai cair para um lado, ele desloca bem, bateu com muita categoria. Já sobre o César Sampaio, Tony, assim, eu sou uma pessoa que acredito na ajuda, assim, toda ajuda é bem-vinda, mas é uma situação à parte, é um campeonato profissional, é um time que está tendo dificuldades, mas tem um grupo trabalhando. Eu acho que até o próprio jogador que está ali brigando por um espaço sente um pouquinho, porque sabe que no momento que o time for jogar fora, ao invés dele ter ali uma oportunidade, vai estar o César Sampaio, que não está treinando, que não está ali no dia a dia do grupo, tendo uma oportunidade de atuar. Acho que pode até chatear algum companheiro de grupo, enfim, mas o Leandro Campos é o treinador, ele sabe o que está fazendo, porém é algo que não é comum, né, no futebol. Não é comum. Rapaz, eu até concordo com você demais. Sabe qual é o grande problema do Icasa? Que eu percebi, quando a gente consegue ir para os treinos, a gente começa a ver algumas situações. É uma garotada verdinha demais. Eu vi um lance, inclusive, do treinamento do Icasa, que o Leandro Campos estava de lado e o jogador ficou nervoso para cobrar um lateral. E ele pediu para o jogador cobrar o lateral, o jogador cobrou umas 3 vezes e você sentiu o nervosismo. São jogadores que nunca atuaram no futebol profissional, de repente estão vendo ali uma chance, com exceção de alguns atletas, mas outros estão sentindo um pouco assim, estão precisando realmente de rodagem. Eu conversei com o Leandro Campos, ele tem medo de queimar a etapa e queimar algum jogador. Eu acho que até esses atletas mais jovens nem estão ligando para isso no momento, exatamente por conta dessa responsabilidade, porque o Icasa hoje é essa necessidade.
só contratou 12 atletas. Tinha apenas o Paulista no banco de reservas e aí fica essa situação. Realmente é difícil, o Icasa sem dinheiro para contratar e está passando por isso. Se fossem jogadores todos profissionais que já estão na rodagem, passar da casca do alho, eu acho que ia dar essa bronca mesmo que você falou. Bom, como está cheio de garotada ali, acho que a garotada olha assim e diz que está saindo. Vixe, é César Sampaio, vai aproveitar. Deve ser isso. Mas dá para ter uma expectativa do time do Icasa, dá, Leandro? O time do Icasa, eu acredito que a torcida vai ser determinante. A torcida que vai voltar à arena e acompanhar o time mais uma vez de perto. É um time limitado, acho que o torcedor está sabendo da realidade do Icasa. Tem um 11, mas aí precisa de peças de reposição, é um campeonato difícil. O Maracanã já está disparando aí, já tem 2 vitórias consecutivas. O Guarani deve vir aqui para atrapalhar o Icasa, para buscar pontos, porque perdeu dentro dos seus domínios. Acho que vai ser um jogo interessante e acredito que o torcedor pode ser assim um algo a mais, uma arma a mais que o Verdão tem para esse confronto. É um torcedor apaixonado, é um torcedor que cobra, certamente vai cobrar se o time não conseguir desempenhar aquilo que o torcedor está esperando, mas tem que entender, sabe das dificuldades, pouco apoio financeiro, mas acredito também que se o time não tivesse participado, não tivesse inscrito, a cobrança seria maior também. É o atual campeão, nós não vamos jogar na Taça Fares Lopes, já que foi, torcedor apoia o Verdão, tem um pouquinho de paciência, mas acredito que possa dar certo. E seja você também ali aquele jogador 12º que apoia das arquibancadas. Vamos lá ajudar o Verdão. Vamos lá ajudar o Verdão está precisando muito. Assim, eu tenho aquela consciência de que o Icasa vai ganhar jogos, mas aí brigar pelo título talvez seja uma utopia no momento, né? O campeonato de pontos corridos não dá permissão para você tropeçar, tem que realmente ir para a briga, vencer todos os jogos. Manda um abraço aqui para o Cartney Couras, está aqui botando aqui, agradecendo pela oportunidade de receber e divulgar o evento. Grande abraço para você, Cartney. O Domingos está dizendo que o time do Itarema tem um platel até bom. Eles estão hospedados em Fortaleza, próximo lá à residência dele. Obrigado. Domingos, ele está dizendo que o Itarema tem jogadores como Gaúcho, Paulista e Carioca. O treinador é o Paulista, está dizendo aqui, nosso querido Domingos Sá. Valeu, Domingos. Obrigado aí. O Adriano Lima também, casa... vai dar a volta por cima, rumo à liderança, diz aqui o Adriano Lima. Tony, são quantos jogos da Fares Lopes no total? São 5 ou 10, que no caso são jogo de fora como mandante. Lembra quantos? São 8, né? São 8 jogos, times, 4 são em 5 casa, times, 4 joga contra ida e volta, então são 8 jogos, tá bom? Meu querido Adriano Lima. Tony, esse aí sabe tudo, consciente no que diz, entende de futebol, parabéns. Nosso querido Leandro é show. Não sou um Celso Lima, mas... O Celso Lima ligou para mim e disse, rapaz, estou cansado. Eu trabalhei na eleição. Se fosse só tu, Celso, estava bom. Vamos mostrar aqui a tabela da Fares Lopes, meu querido Kleber. Aqui, finalzinho do programa, mostrar aqui a tabela da Fares Lopes. Tá aí a tabelinha aí, olha. Maracanã está em primeiro, 6 pontos. Pacajus, segundo com 3, em terceiro Floresta com 1, em quarto Guarani de Sobral com 1 e Casa não pontuou ainda. São 2 jogos, Pacajus e Casa tem um jogo apenas, já os outros times com 2 jogos. Então, Maracanã e Pacajus com 100% de aproveitamento, né? Aliás, não, exatamente, o Pacajus só jogou a partida, Maracanã tem 2 jogos e 2 vitórias, portanto aí é a tabela da Taça Fares Lopes. Boa sorte aí para o Verdão do Cariri. Um abraço para o Alisson Santos, estamos na escuta, valeu, parabéns, Tony, obrigado meu querido Alisson. Deixa eu trazer um vídeo aqui do nosso querido presidente do Icasa, o Aloysio Gregório, ficou de vir na próxima semana aqui no programa. Aloysio, rapaz, bota aí o nosso querido Aloysio Gregório, e disse que vai vir para cá segunda que vem, eu quero ver. Parabéns, Tony Souza. Feliz aniversário, meu amigo. Estou lhe devendo uma visita aí no seu programa. Lhe garanto que acho que na próxima segunda-feira estarei aí com a primeira vitória do Verdão. Para você, feliz aniversário, viu? Você é uma das pessoas que contribui muito para o esporte do Cariri, do lado da imprensa. Valeu, cara. Felicidades. Valeu, um abraço, meu querido. Valeu, grande Aloysio Gregório. Pô, eu vou fazer o seguinte, aqui é meu presente adiado, viu? É você aqui no programa,
participando conosco, falando sobre o Verdão do Cariri, o presidente do Icasa, nosso querido Aloysio Gregório. Meu querido Leandro Campos, Leandro Santos. E o bom é que quando eu estava narrando o jogo do Icasa na Série D, era Leandro Cearense, eu chamando de Leandro Santos, direto. Leandro fez até gol no Campeonato Brasileiro. Leandro, obrigado aqui pela presença. Você sabe que você é titular absoluto aqui do Replay. Venha mais vezes, rapaz. Venha mais vezes. Você manda, você precisa avisar não, só chegar aqui e entrar. Satisfação, tá de volta dessa vez aqui, comentando um pouquinho. E quando não estou aqui, estou ali no chat também, participando, mandando mensagem, algumas informações. Prazer estar nessa data aqui com você, no dia do seu aniversário. E foi assim, o Tony é uma inspiração. No vídeo aqui dos 2 anos do Replay, eu disse que eu escuto o Tony desde criancinha, mas não, tenho acho que 10 anos a menos que o Tony. Mas é porque sempre acompanhei o trabalho, assim, me inspirei e aproveitei as oportunidades também que ele me deu e hoje a gente faz esse trabalho junto aqui no Replay. Satisfação enorme, espero voltar mais vezes, comentar um pouquinho, aproveitar os convidados aqui, interagir e trazer informação para você que fica conosco até essa hora, em busca aqui das atualizações do esporte da nossa região. Vamos combinar, de repente, segunda-feira você está aqui com a gente de novo, tá bom, meu querido? Beleza. Grande Leandro Santos, esse negócio que ele é mais novo que eu muito, não é muita coisa não, gente, só um pouquinho. Domingos Sávio, um abraço, está perguntando, a Eleven está transmitindo a Fares Lopes? Quem é que está transmitindo a Fares Lopes, que eu não sei? A Eleven está transmitindo, teve a transmissão do jogo do Icasa, o primeiro jogo, nesse final de semana que a gente foi proibido de entrar no estádio, eu acompanhei o Jorge. Não, diga isso não, que foi proibido não, vai. O Jorge Bruno, né, nosso parceiro lá da capital, ele esteve aqui na região fazendo a cobertura do futebol feminino, não sei se houve transmissão, também não liguei de acompanhar por conta um pouco da insatisfação. Mas a Fares Lopes, sim. A Fares Lopes, se você olhar a tabela, tem a televisãozinha lá embaixo. A Série C não tem nada, não tem nem radinho, mas a televisãozinha. Faz parte, vida que segue. É assim mesmo, não tem problema não. José está dizendo aí, Leandro sabe tudo, rapaz. Aprendendo. É verdade, nosso querido Jó dizendo aí. Eu gosto muito, assim, Tom, de buscar informações. A gente vê muito os times da nossa região, eu gosto de pesquisar os adversários. Quem está vindo aqui jogar contra os nossos times, eu sempre tenho esse interesse e a gente busca aí as redes sociais dos times, às vezes escuta uma emissora ou outra para ver as novidades, para estar por dentro de como vêm os adversários dos nossos clubes aqui da região. É verdade. Domingos Sávio, obrigado aí pelas felicitações, tá bom, meu querido? Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos, várias mensagens, está olhando ainda aqui, não tivemos como acompanhar todas as mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram pessoal que a gente tem, que é o Tony _Souza, Tony com I, Souza com S, e também o do Replay com o Tony Souza, tá bom? Aproveita e segue a gente lá no Replay com o Tony Souza e se inscreve aqui no YouTube, nessa parceria, o programa Replay, sempre do canal Replay com o Tony Souza, com o site miséria.com.br, fique sempre muito bem informado com as notícias. O principal site de notícias do interior nordestino é o miséria.com.br, tá bom? Agradecendo aqui ao Guto Vital, Kleber Ferreira nos trabalhos de bastidores, Leandro Santos, titular absoluto aqui do programa Replay, e a gente vai continuar com o trabalho aqui, gente. Não tem negócio de censura, não. Não precisa a gente ir para o estádio, não. A gente vai continuar falando do nosso futebol, valorizando o futebol do interior, e a gente só lamenta que certas atitudes ainda aconteçam. A gente está aqui para dialogar. Mas se não querem dialogar, fazer o quê? A gente vai continuar a trabalhar, porque a gente é abençoado por Deus. Aquele sim tem autoridade e não faz biquinho não, viu? Ele até perdoa, né? Mas tem alguns que faz biquinho. Estou aqui para fazer biquinho não. Estou aqui para trabalhar, valorizar o nosso esporte, seja futebol, seja vôlei, seja que modalidade for, e a gente vai continuar fazendo isso aqui. Sem censuras, sem travas, sem papas na língua, tá bom? Uma semana abençoada, obrigado a todos pelas felicitações, que Deus abençoe você e sua família, e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Replay, a qualquer momento com nova postagem aqui no YouTube ou lá no Instagram. Se inscreve aqui e segue lá. Valeu, um abraço.